provoque. Aqui é a prosa choque. Me provoque. Aqui é prosa choque. Me provoque. Aqui é a prosa choque. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Prosa Choque, o podcast sobre diversidade. Eu sou o apresentador, eu sou o Daniel Lage. Vou falar de novo, como falo sempre, YouTube. O assunto é YouTube. Tem que se inscrever, tem que compartilhar, tem que ativar o sininho para receber em primeira mão os vídeos que eu for subindo. E o YouTube tem a opção Valeu Demais, troféu joinha, que vocês podem oferecer pequenas porções de dinheiro para os vídeos inteiros, a entrevista inteira, grandona, linda, maravilhosa, e para os vídeos pequenininhos, os shorts, que são os cortezinhos que vai entrando todo dia. Então vocês podem oferecer dinheiro, valeu demais, já agradeço, valeu demais. Pronto. Viu, gente, como é que é? É legal. Bem, então vou ler aqui um texto imenso, porque elas merecem, de apresentação. Vamos lá. Olha, gente, elas, é porque vocês não estão vendo ainda, mas elas estão de mão dada. As convidadas de hoje são duas mulheres extraordinárias, parceiras há mais de 6 anos e verdadeiras guerreiras que decidiram transformar uma experiência de homofobia em uma poderosa ferramenta de combate à intolerância. Caraca, tá demais, né? Após enfrentarem ameaças, elas deram voz à sua luta criando o perfil @e assumir. Não é isso? Que se tornou um farol de apoio e resistência para muitos. O que torna a história delas ainda mais fascinante é a diferença de quase 3 décadas entre elas. Esta dinâmica única não só enriquece suas conversas, mas também as impulsiona a abordar questões profundas como etarismo e uma infinidade de outros temas inspiradores em suas redes sociais. Preparem-se para uma conversa emocionante, onde as convidadas compartilharão as suas experiências, visões e, acima de tudo, sua mensagem de amor e aceitação. Sejam muito bem-vindas, Thaís e Laís! Que legal! Obrigada, Daniel. Ó, eu ia fazer uma piada do nome de dupla sertaneja, porque é muito legal, cara. Vocês podiam, porque esse nome é muito legal. E foi super coincidência. E o Izê, você estava me explicando que... Laís. Teve uma coisa numerológica? Sim, lá atrás. Lá atrás. 2010. E agora, maravilhosa, Thaís e Laís. Então tá, vamos começar. Tava explicando para elas que não sou jornalista. Então, tem uma diferença de jornalista para psicólogo. Sejam bem-vindos a uma sessão de terapia. Que medo, não sabia. Uma sessão de... Corre. E aí, então, eu queria ouvir vocês como tudo começou. Começo de tudo, como tudo começou. Tá. Vai lá. É melhor ela falar, porque senão eu vou falar que ela se apaixonou por mim nas redes sociais. Ai, que inveja. Deixa ela contar como que ela se apaixonou. Ela sempre usa assim, ela se apaixonou por mim. Eu não sabia que tesão tinha outro nome, né? Eu olhei. Eita! Mas ela começou por ela. Foi. Então vai. Mas quero detalhes. Bora detalhes. Lá. Quero detalhes. Era uma vez... Era uma vez uma menina de 24 anos, né? Literalmente. Eu tava saindo de um casamento bem problemático. Que eu fiquei anos com essa pessoa. E aí eu fui ver o mundo. Eu casei com 20 anos, né? Então, quando eu cheguei aos 24, eu não sabia nada, assim. Não sabia o que tava circulando e tudo mais. Casou com uma mulher? Com mulher, tá. sempre com mulher. Tá. E aí... eu fui lá pra rede social, né? Tem forma mais fácil de conhecer alguém. Não tem outra. Hoje em dia não tem outra. Tem. Era o Facebook na época, né? Isso lá, antigamente. 6 anos era Facebook? 6 anos. Era quase 7. A gente usava mais Facebook do que Instagram. É o finalzinho do Facebook. Tu deu sorte ali. Tava naquela transição. Sei. Ainda não usando tanto. O pessoal tava... Ainda mais migrando. Da faixa etária que eu gosto, então ainda não estava muito contente com o Instagram. Se eu não tava, dirá o pessoal mais velho. Vou caçar no Facebook, e aí? Fui pro perfil fácil das minhas amigas, né? Aí fui de uma amiga minha, que é a nossa amiga até hoje, né? Que é da Fernanda, que eu conheci ela bem novinha.
E eu falei, o que que tá acontecendo? Eu fui lá, né, as amigas. Eu falei, você já conhece? Conheço. Ah, daqui a pouco me passa foto dela. E ela tava de lado, cabelão, né? Eu já gosto, peito grande. Ela de lado olhando, eu falei, Fiz assim, Peguei o telefone, Fernanda, quem é fulano? A Izzy. Aí ela, Laís é não sei o que e tal, tá saindo um relacionamento com fulana, Pra não falar nomes com aqui. fulana e tal. É não sei o que, o que? Complicada? Falou complicado? Falou... Não, é lésbico e tal. Ah, tá. E tá saindo um relacionamento agora com a fulana, que eu também conhecia a fulana. Aí eu falei, putz, eu saí de um relacionamento, ela saiu de um relacionamento, tudo pra dar errado, né? Aham. Falei, deixa pra lá. Aí fui viver a vida, né? Continuei seguindo, deixei. Tá. Mas incomodava, assim, de vez em quando ela dava uma stalkeada, ela nem sabia que eu existia. Você criou seu próprio Tinder. Foi. E foi... Isso, Tá, entendi. Tá. E aí... Exato. E aí você entrava na lista de amigos, de amigas das amigas. Inclusive, Entendi. a outra que eu Gente, fica a namorei. dica. Quem não quer entrar no Tinder, a Thaís cria a dica. Inclusive, foi nessa mesmo perfil que eu namorei, quem eu namorei antes dela, né? Tá. A mesma amiga. No mesmo outra Tinder. pessoa. No Tinder Facebook. Fui seguindo a lista, achei essa, Tá. também achei interessante, não Tá. tanto quanto. Mas Tá, eu falei, tá bom, tá melhor. O Tinder funcionou. tá. Mas ela me incomodava, e eu de vez em quando, assim, incomodava, que me dava um nervosinho. Ela fala que é paixão, né? Eu falo que é tesão mesmo. Ai, baby! Elas se chamam de baby, muito lindo. E aí eu, assim, incomodava. Você lembrava? Segui namorando. Você lembrava? Deixa eu ver como é que ela como é que tá. tá? Lembrava bastante, tipo, 2, 3 vezes por semana, assim. Era... E eu Mas fui inocente, não sabia de nada. Não sabia que eu existia. Nada. Aí Não teve nenhum contato. Nada, eu não busquei e ela também não Porque sabia. tua amiga não encorajou. Porque ela tava saindo de, saindo. saindo de um relacionamento, eu também, e, né, não ia dar boa coisa de fato. Tá, Duas naquele pessoas momento. Saindo, ela namorou 1 ano e pouco, né? É. Eu tava, sei lá, 4 anos casada, todo mundo ainda tentando se reestruturar. O ideal seria que a gente ficasse um pouco, né? Se curasse, depois buscasse. Mas eu queria pular etapas, vou me curar com alguém. Tá. Né? Nem preciso me curar, a gente vai vivendo Vai. e a vida é assim. Tá. Sem ranços. Mas ela também tava, assim, né? Saindo de um relacionamento, então seria estranho. Mas aí eu ficava, assim, stalkeando e o perfil dela era aberto. As fotos não eram safada, né? Deixava tudo ali visível e eu ficava... Olhava olhava, todas. cara, quando mais eu olhava, mais eu achava Mas você interessante. tava no nível de ver comentário, ver quem comentava? Não, ainda ficava não. Só foto, só Tá. olhava nas fotos. Esse é o nível mais pesado, né? De ver comentário, isso. seguir. Isso aí foi depois. Entendi. Essa fase ainda não fui namorar outra pessoa, eu namorei, gostei e tal, mas ela tinha aquele negocinho, né? Tinha aquela coisa assim, eu vou ver como é que tá, fulano é interessante, dentro de mim, né? É o que hoje em dia a gente chama de crush. Tinha um crush. E é Até isso. que um dia eu briguei com essa namorada e falei, agora, Fernanda, já tem mais de 1 ano, a mulher já tá curada. Mais Tá de um namorando? ano? Mais de 1 ano. O processo todo, nossa, isso tem história, quase 3 anos. Então, na verdade, a gente vai fazer 7, só que não todos são 10 anos desde que eu comecei a me interessar. Eu vou fazer 34. Aí, eu falei, Fernanda, fulano ainda tá solteira? Eu acho que tá, por conta dos comentários. Comentário de amor, tem nada. Tá, claro. Não tem Teve, coraçãozinho, não tem nada. Vamos... não tá sim. Eu falei, então tá bom. Vamos ver. E aí eu entrei em contato, adicionei ela. Toma iniciativa. Já adicionei. Você ficou 1 ano platônica. 1 ano e pouco. Só de crush. E você nem aí. Nem Que sabia tinha uma nem que admiradora. existia. Nem sonhava. Mas o pior está por vir. Vamos. E aí, viajando com essa minha namorada um dia, eu encontrei com ela em Lumiar. Me tremi toda. Eu falei, que negócio pesado. Aí eu me tremi toda e ela me cumprimentou também, né? Não podia. Mas cumprimentou por quê? Porque era amigo em comum. Tava assim, eu e minha namorada, os nossos amigos, e também eram amigos dela. Eu parei o carro e elas estavam numa praça. Na pracinha de Lumiar. Aí eu parei meu ali. carro e falei com elas, oi, e tal. Eu tava chegando em São Pedro da Serra, elas estavam no Você não Lumiar. tava de carro, não, você tava andando. Porque foi lá na praça de Mas dia. teve um outro de uma carro. outra, Um outro episódio. Aí você teve um menino infarto. Tive, eu fiquei toda suada, toda nervosa. E fui lá, né, já dando 2 beijinhos pra ver se a pele combinava. Tá.
Pele, cheiro, e aí? Se era bom, se o toque era suave. E aí, apaixonou mais? Contato pra me olhar. Eu falei, muito. Eu falei, nossa, bonita mesmo, né? Pessoalmente. Mas Pessoalmente. tudo também. Você tem lembrança desse dia? Tenho de 2 episódios nesse mesmo É. lugar. Tem um de carro e outro a pé, que agora ela falou foi o outro. Tá. Tem, assim, que eu encontrei ela estavam as 4. E uma eu tava com meu neto e a outra eu tava sozinha. Tá. Aí, enfim, ela sabia que eu existia já. Né? Uhum. Sabe quem é? Aí já é Mas você nem hora. deu em cima nem nada. Não, sempre muito elegante, né? Uma Tá. coisa era comigo. Tá. Aí uma vez, aí nós voltamos pro Rio e tal, vida que vai, algum tempinho depois, tinha um almoço na casa dela, eu não pude ir, aí essas minhas amigas falaram com ela, não, eu tenho uma amiga que tá solteira e tudo mais. Ah, então vamos, tinha aí um monte de amiga, né, porque sapatão Sim. sim. É bando, assim. Amigas e gatos. E aí tinha uma outra amiga que faria aniversário no mesmo dia, inclusive, da filha mais velha dela. Aí ela, tá bom, então a gente se encontra. A gente começou a conversar pelo Messenger, né, na época. Quem Facebook. iniciativa sua, sempre claro. minha, eu que estava interessada. Tá. Aí Mas eu você, não- como é que foi esse começo, assim, de papo? Já foi um papo eu já mandei pra ela assim, oi, insinuando? tudo bem? Não, né? Não, foi não. Não, foi, eu era... mais sutil? Assim, foi É. uma amizade e tal. Fernanda falou com você, aí você falou Eu que vai falei, te tudo bem, adicionar. lembra de mim? Nós nos encontramos em Lumiar uma vez. Você vai no aniversário de fulana também, não vai? A gente morava perto. E, inclusive, a casa dela era bem perto do meu trabalho. A gente morava pertinho Era também. pertinho. Tudo era Vocês perto. duas? Uns 5 minutos, Tudo no perto. Rio, na época ainda. Tá. Eu sou de Niterói, mas eu tava morando no Rio, pertinho dela. Tá. Uma coincidência. Aí eu falei, você vai no aniversário de fulano? Então, vou. Então que bacana. Aí esse papo bobo, assim, então a gente se encontra lá. Aí ela também falou assim, então faz o seguinte, X hora eu passo um trabalho pra te pegar. E a gente vai junto. Aí eu, Mini infarto de novo. Só que ela não foi. Se atrasou Que- e ela... Não foi porque ela se atrasou, acabou ficando no lugar, me esperando lá e eu fui no meu trabalho. Mas Quando- já tinha um encaminhamento... Não. Não, falou que ia pegar não, por quê? Não, tinha um negócio assim, de conhecer, Então, não pra amizade, mas assim, de Beibinha, repente, uma possibilidade, foi porque a- as meninas falaram pra você que eu tava solteira e você Beibinha, tava não foi querendo a partir conhecer alguém. do jantar, não, Beibinha? Do Não. aniversário? Que eu te vi, que levei até um susto com Não, sua idade. as meninas já tinham falado com você. Mas o susto que eu levei foi Não, no então, isso é jantar. outra coisa, mas já tinha aquele negócio, vamos sair pra ver o que acontece. Não, Vamos encontrar eu- lá pra ver se a gente gosta, assim. A gente acabou se encontrando no jantar. Porque você ia pegar e deu Não ruim. fui, Não foi, e a gente Deu algum é isso que eu tô problema de falando. engarrafamento e tal. E a gente foi lá. Lá, quando eu sentei na Ela mesa... já tava quando eu cheguei. Quando eu Quando ela cheguei, chegou. ela me olhou e eu falei assim, não vou pegar. Não? Cara de decepção dela quando ela me olhou. Ai, não acredito. Ela murchou. Elas falaram, ela vem. Ela Então eu falei, eu derreteu. sei, já falei com ela, a gente estava se falando. Mas Vamos eu não ver o que que imaginava que ela era tão nova. Tão nova. Eu não tinha ideia da idade dela, eu não tinha perguntado a idade dela. E Isso te assustou. e nas fotos eu não dava pra ver, assim. E também não me lembrava muito lá de Lumiar, porque ela estava com a namorada, eu não estava afim dela, nem de ninguém. Eu passei lá, falei com as pessoas, eram só 4 pessoas, minhas amigas e elas. Então, assim, Tá. fui educada, elas também. Sou mais alguém, é normal. Agora, quando eu já estava no restaurante que ela chegou, a gente já tinha conversado. Quando eu vi, eu falei, não, uma menina. Mas ela é muito nova. Eu nunca tinha namorado ninguém mais novo que meus filhos. Minha filha mais nova, a Muriel, tem 39 anos. Thaís tem 33. Ela sabia que era nova. Mas você imagina Mas lá ela atrás. me imaginou tão nova e eu tinha 24. eu tinha cara de bem mais nova. Ela tinha É cara de porque você 18. tem cara de mais nova. Pois é. Tem ainda. Então imagina isso com 24, eu tinha cara de De 15. 17. 17, assim, né? Um É. pouquinho passando ali da maioridade. Eu tinha preconceito. Rostinho redondinho. Tinha. Eu tinha preconceito. Tinha, portanto, que ela vai contar o que Já tinha e aconteceu. não tinha como não ter. Até quando eu olho as nossas fotos, eu falo assim, nem eu me pegaria, porque é uma menina. E aí ela, tudo bem, nós jantamos e ela não conversava olhando pra mim. Eu sentei na frente dela, ela até falava comigo, mas sabe, olhando assim, não Fingindo. fazendo contato direto. Tá. Aí a gente continuou conversando, eu falei, pô, na conversa eu me garanto, né? Vou mudando isso. Você, mesmo com o olhar de porque decepção, você manteve ali, vou investir. Exatamente. Nunca Entendi. pensei que fosse porque ela não tivesse gostado de me achar feia, nada disso. Eu realmente sabia, porque é normal, Tá. né?
de me olhar e falar assim, poxa, uma menina. Aí eu falei, vou ter que conversar pra mostrar alguma coisa, né? Mas ela Mostrar não que me eu sou dava madura, já que devia eu ter uma tenho. coisa assim, né? Aí, beleza. Tanto que nós saímos. Aí ela falou, o que você acha da gente ir no cinema essa semana? E nós fomos pro cinema. Aí, pulando, né? Ela me deixou em casa. Nesse dia. Nesse dia me deixou em casa. Foi gentil, mas também não aconteceu nada. Aí, vamos então. Aí ela foi me levou pro cinema. Vai. Não, Aí você a deixou gente- ela em casa sem maldade. Não, Nenhuma. tinha Foi Não gentil. tinha. Era caminho pra casa dela. Como eu tava sozinha também, assim, sem ninguém, ele seria assim uma amiga que eu poderia Tá. conversar, Amiguinha mas pro assim, cinema. só pro cinema, porque Tá. assim, eu moro em Niterói, todos os meus amigos de lá, eu tava morando na Barra, não tinha muito amigo. Era 5 minutos da minha casa. Tá. Então ela tá. poderia ser uma coleguinha de sair, Tá, assim. mas você sabia que ela tava afim. Sabia, por isso que eu tava com muito cuidado, assim, Tá. sabe, deixava bem claro que não tinha nada. Não deixar muito claro, não. Da primeira vez que eu te deixei em casa, sim. deixei. Não aconteceu nada. Só não deixar muito claro, tanto que a gente ficou. Não, assim, ela, Um ano ela de acha que eu não cinema. deixava claro, porque eu chamava ela pro cinema, mas na minha cabeça eu tava chamando, assim, pra ir, gente. Você vai entender. Conta, Você vai entender. conta, Vamos, o pior Porque está ela por é vir. sem vergonha. O pior tá por Aí vir, fomos você pro vai ficar cinema, apavorada. Eu tô beleza. amando, vai. A gente foi lá pro. Pode falar dos nomes? Pode. Do lugar, tá? Pro Village e tal. Aquele cinema nem é. Hoje em dia até é mais acessível, né? Mas quando lançou, o disparate de preço era enorme. E é uma Pô, cama, né? Tudo. Tá, é tudo premeditado. Eu- Ih, olha que Vamos coincidência, lá. nem sabia que a gente tava Não, dividindo ai, a cama aqui. Pô, botando a mão na perna. Tô com frio. Não. Isso Quem não. botou a mão na perna? Não Você. botei, Brincadeira. Ah, não botou. Brincadeira, isso que todo Brincadeira, mundo isso imagina, todo até mundo- você imagina. Eu pensando, Não, ela né? falou. Eu não dava eu abertura, não, ela nas pensando. estratégias e tal. Mas eu não, não ela dava ficava abertura. igual um 2 de pausa aqui, ó. Vamos sentar. Travada. Travar. Eu não, nem pra falar com ela, tinha esse negócio assim, começa De no encostar. braço. Não tinha. A gente conversando e tal, vendo filme, aí foi depois comer alguma coisa. Isso e no deixou em primeiro casa. cinema. No primeiro cinema. Tem filme e tal, você quer vir amanhã também? Aí eu. Não aconteceu nada, me deixou em casa de novo. Falei, pô, não aconteceu nada, mas me chamou pro cinema no dia seguinte, não dá pra ser semana que vem, é no dia seguinte. Eu falei, tudo bem, de repente ela tava nervosa, né? Tava Aham, ali, agora vai rolar, agora vai rolar. Aí a gente foi pro cinema, aí eu fiz a delicadeza de pagar o cinema, a pipoca, tudo, eu brinco jogando na cara, porque eu falo assim, ficou cara a conta, e eu nunca paguei caro pra ver esse filme com amigo, gente. Eu vou na sessão de antes das 5, que é meia entrada. Eu vou fazer investimento pra ficar com a amiga no cinema, do Aham. Village? Não. Aí eu brinco por isso, né? Tá. E também não aconteceu nada, mesma coisa. Aí ela foi viajar. Eu Te fui deixou em bonitinho, casa. deixou em casa. Jantaram, deixou em casa. Ficou dando satisfação em São Paulo. Foi pra São Paulo e tal, não sei o quê. Tal, tô aqui, cheguei em casa, foi isso legal. Aqui, ó, a cara dela de safada. Aí que aí ela já Tô tava. com medo do que vem É. agora. Já se tava prepara. fisgada. Deixa ele. Eu também tava achando. Porque E eu não- cheguei em casa no segundo. Eu também falei, pô, beleza, você vai voltar. E ela combinou comigo no dia que ela voltasse, da gente, de repente, fazer alguma coisa, né? Encontrar e tal. Quando E ela- quando ela ela- voltasse de São São Paulo. Paulo. Beleza, chegou de São Paulo, me ligou, falei que tava trabalhando e tal. Falou, foi tudo bem, não sei o quê. Tá, vamos de repente fazer alguma coisa amanhã? Aí ela já. Você falou. Eu falei, Tá, Vamos de claro. repente fazer alguma coisa amanhã? Você chegou cansada, eu tô trabalhando ainda, eu trabalhava final de semana. Aí ela falou, tem uma festa hoje pra ir e tal. Eu falei, então tá bom, amanhã eu te ligo. Ela não me atendeu mais. Botou no status de relacionamento, em relacionamento sério com fulano de tal. Do Facebook. No Eu botei uma Facebook. foto. E botou uma foto das duas Eu e a mãozinhas mulher. dadas. Não acredito Uma mulher que nisso. eu tinha conhecido paralelamente. Só que ela era mais velha do que ela. De São Paulo. Do Rio. Não, do Rio. Do Rio Eu, eu fui para São Paulo com ela, com a mulher. Não, com ela você. Não, depois, essa né? Foi depois, tá. Essa você foi. Mas quando eu cheguei, Durou isso? durou nada, Escuta, porque ela fez escuta. uma macumba. Fez. Ela fez uma. Fiz ebó pra ela. Tô ficando revoltado já. Botou, fez Vai. papelão, botou no Facebook. Eu esperava uma mulher de. Você Foto tinha de 53 anos na cara. 56. 53, já sabe porque você tinha 53. Ah, sim, porque eu não estava com você. É. 53. Não, é 53, 50. 50 e pouco. Aí, 54. botando relacionamento sério com foto em Facebook. Eu falei, Afrontosa, né? muito imatura, fazendo papelão desse, não tem nada comigo, não precisava nem dar satisfação. Falei, Fernando, olha só, ela vai ficar 3 meses com essa mulher. Ponto. Falei, Maria.
Quanto tempo você ficou com a mulher? 3 meses. 3 meses cruzar. 3 É. meses. Mas a gente não ficou ainda. Ainda demorou um ano e Mas 4 o meses. contato, a amizade... Eu brigava muito com essa... Esse meu relacionamento antes foi muito tenso. Era um relacionamento abusivo. Então, a gente brigava muito, assim, de 15 em 15 dias, uma vez por mês. E eu ficava sozinha. E aí, todas as vezes, eu dava uma ligadinha, assim, sutilmente. Ah, o que você vai fazer? Ela marcava todos os eventos, que iria em todos os eventos do Facebook. Eu falei, qual evento essa semana você vai estar? Eu vou com você. E ela marcava comigo e não ia. Desmarcava em cima da hora. Não, vou pro Tocochona. Eu tava fugindo por causa dessa coisa do meu preconceito mesmo com a idade dela. Eu fiquei assim, eu tinha muito preconceito, eu demorei muito a ceder. Foi ela que conseguiu isso, ela que conseguiu quebrar isso. Sim. Primeiro me fazer ver que era só preconceito, né? Mais nada. E senão a gente não estaria, né? Se não fosse... Como é que era esse teu preconceito? O que você fantasiava, imaginava? Era da idade, assim, porque eu não sei, eu criei uma ideia na minha cabeça, mas porque tudo é coisa que a gente cria e que a gente cresce ouvindo, que sabe, eu não poderia namorar primeiro ninguém nem da idade das minhas filhas, quanto mais nova. Nunca tinha namorado ninguém nem da idade das minhas filhas. A minha mais velha hoje tem 43, entendeu? E a mais nova tem 39. Então, eu, mesmo quando me separei, que eu comecei a namorar a mulher e tal, e depois também alguns homens, assim, uns 2, na transição da lésbica, porque eu fiz minha... porque existe bi, mas no meu caso, foi só transição. Fiquei bi. Durante um tempinho. Até se entender. E aí, eu só namorei pessoa. A única mulher mais nova, até da idade, que também nunca tinha namorado. Ela é uma exceção, assim, a todas as regras. Porque eu achava que não tinha nada a ver. Eu tinha filhos, então o que seria mais interessante eu sempre estar com uma pessoa mais velha. Sempre tiveram de 10 anos de diferença no máximo. Nem, até 10 era difícil. Nunca tinha chegado... Nem nunca tinha chegado a 20... que a minha filha, 19 anos, tive ela com 19. Então, assim, nem com 19, nem 15, assim, tudo com 10 anos de diferença no máximo. E aí, de repente, eu tô com ela tem 29 anos a menos que eu. E assim, foi difícil para mim. Mas olha que interessante, né? Eu venci esse preconceito. Depois a gente fala sobre... Quem acompanha a gente na página sabe como a gente vive bem. Mas o interessante é que talvez também eu tivesse medo das minhas filhas, né? Do que eu fosse enfrentar. Não na sociedade em si, mas em casa, né? Porque assim, chegar com uma mulher mais nova, bem mais nova que elas, eu não tive problema nenhum. Sabe uma coisa interessante? Que a gente fica, assim, às vezes achando que o céu vai cair na nossa cabeça, que o teto vai desabar. E quando você revela, né, uma coisa que, vai... E nada, não aconteceu nada, foi tudo perfeito. Ela foi a minha namorada que elas mais gostaram, elas... Assim, aqui elas têm mais afinidade, as duas. Até hoje a gente viaja junto, elas adoram Thaís, e todo mundo adora. Meus amigos também, que aliás, assim, muito do que também eu venci o preconceito foram os meus amigos que, quando ela começou a sair com a gente, de ir para carnaval, não sei o que, né? Ir lá para casa. Não, isso vai finalizar isso aqui, até chegar nisso que a gente ficou, né? Aí passou o tempo disso, separou, eu fiquei namorando. E aí, um tempo depois eu separei de novo, falei assim, vou fulano. Aí eu já não tinha mais expectativa. Aí eu já falei assim, vou chamar fulano, porque tinha um bloco pra ir, uma festa. Ela iria, eu não queria ir sozinha, ninguém queria ir comigo, e é perigoso, né? Eu sozinha no Rio de Janeiro. Eu falei assim, se a fulana for, eu vou. Marquei com ela. Ela não foi, no dia seguinte ela desmarcou comigo de novo, né? Eu também não fui pra festa. Mas eu também não era pra pegar mesmo. Nessa época não era pra pegar, era só pra ir de companhia. No dia seguinte ela me ligou, eu falei, caraca, quando a gente realmente não quer mais a pessoa, ela me ligou e nós fomos para uma feijoada e depois para um bingo, né? E aí que a gente começou a conversar sobre outras coisas, né, mais fundas e tal. A gente foi pra feijoada e hoje a gente tinha uma feijoada muito grande, a gente pediu pra menina colocar nos potinhos pra gente descer pela Lapa e entregar pros moradores, assim, quem desce, né? E a gente começou a conversar sobre isso, né, sobre as nossas ideologias, o que a gente pensava. E foi mais... Foi aí que a gente... Alguma coisa aconteceu com ela e mais comigo ainda, porque até então era um tesão, né? A gente chamava atenção e tudo mais. Sim. E aí, na semana seguinte, aí a amiga dela que foi, por isso que ela falando isso, por isso
peguei o link. E aí a amiga dela ficou apaixonada por mim, assim. Apaixonada no sentido de gostou e Tá. ficou botando É. pilha E nela. Paulo Henrique também, né? Paulo Todo Henrique mundo. também. Depois você foi lá em casa, meus amigos todos gostavam dela, diziam, poxa, sabe, tenta, faz. Dá uma chance. Dá uma chance, você gosta de estar com ela, você acha ela bonita, você tá com O papo era bom. O problema era só a idade, era só esse, olha que loucura, né? E como tem um monte de gente que deixa de viver, se limita por conta do preconceito. Sim. Aí ela saiu comigo, teve que tomar uma cervejinha antes, aí rolou o beijo, depois do beijo nunca mais. Depois do beijo em pé, né, Baby? É, depois do beijo em pé. O primeiro foi em pé. O Foi, primeiro o foi em Baby, pé. o beijo em pé já... É a marca Já registrada. foi e ficou, a gente nunca mais separou. É. Mas quem tomou a iniciativa do beijo? Cada detalhes. A iniciativa do beijo foram as duas, né? Foram as duas, Ela eu tava na minha acho. frente, assim, eu tava Dançando. de salto, Sai faísca. ela dançando, eu tava atrás dela, só olhando assim, corpinho, com a cerveja também. Aí ela, Atrás? literalmente atrás, só Tá. que não grudada, que nem casal. Aí ela tava dançando, aí eu tava falando com ela alguma coisa, botei a mão no braço, aí ela pegou, aí você tomou a iniciativa, ela pegou, virou, pegou a minha mão e Gente, botou na olha. cintura dela. Aí eu já posicionei ela falei, não, vira aqui. Aí eu já fui, peguei e virei meio que de frente, meio lateral. Falou, vem, não, botou a mão na cintura, não tinha como. Não Ou tem é ali como. ou não é mais. Já tava, Aí Vai você que já aparece tava. um outro Já. status namorando outra pessoa. Tem que Ficou, aproveitar a É, oportunidade. agora. E aí, no final do beijo, o beijo foi ótimo. Lembra perfeito. que o cara abordou a gente e falou, nossa, o beijo de vocês. Lembra disso? Nossa, O beijo de vocês é tão apaixonante. Vocês estão quanto tempo juntos? A gente, o primeiro beijo. né? Meia hora. Primeiro. Primeiro beijo já foi aquela coisa. E aí ela falou assim, no final do beijo, você tá com quantos anos? Eu falei, ai, meu Ai, eu Deus. fiz a pergunta, que medo de fazer essa pergunta. Eu falei, ai, Mas eu meu tinha que Deus. fazer, eu falei- Você tem quantos anos? Eu falei, 26. Eu tava com 26 ainda. Aí ela falou, nossa, eu já achei que você tivesse 30. Eu falei, mas só tem 3 anos, 2, 3 anos. E Porque eu aí- pensei assim, já deve ter passado, mas é porque eu nunca Ela soube a não idade tem, ela- dela. Eu é. nunca soube a idade dela. Tá. Então, eu imaginei daquele primeiro encontro lá, que já tivesse passado muito tempo, que passou, que ela já pudesse estar com 30. Mas ela só tinha ainda 26. 26. Agora, do momento que você... vida real, caiu, minha pega. aliança. É. Caiu, pega, vida real. Do momento que você tinha preconceito com relação à idade até o momento que você pegou a mão na cintura, o que foi mudando em você? O que te fez Na ficar verdade. disponível, se abrir ou desconstruir esse preconceito com relação à idade? Então, foi tudo isso, foi conhecer ela, foi a cabeça dela, foi como ela, sabe, pensava, como ela se posicionava em relação a alguns temas que assim, eram colidentes, sabe, assim, e coincidiam, e a gente, até hoje, né, a gente tem, assim, o caráter dela, a maturidade mesmo, assim. Sim. Eu Então não você gosto estava de falar- certo, e tinha que ser no papo. Eu não gosto de usar essa palavra maturidade, porque ela confunde um pouco, as pessoas se perdem um pouco com isso. Mas, assim, eu acho que era fácil, nossa conversa era fácil, né? Nosso papo era agradável, fluía. A gente desenvolvia o mesmo assunto. Então, assim, a gente conseguia desenvolver juntas um assunto e ficar conversando horas. O papo era muito bom, e é até hoje, né? A gente conversa, a gente vem pra cá conversando, a gente conversa o tempo todo. E eu acho que a segurança também, né? Esse tempo que nós ficamos nos seguindo no Instagram, no Facebook, e depois no Instagram, da minha vida ser normal, de não ter nada mirabolante, de não ser uma louca, né? Assim, eu trabalhava, né? Tinha minha casa, minha cachorrinha, uma vida tranquila, tudo que todo mundo é normal. Eu já morava sozinha. E a gente estava disposta, né? Tava. Acho que a gente entrou disposta. O que eu acho mais fácil dizer para você, não o que aconteceu até ali. Porque até ali foi muito difícil. Eu me afastei dela, eu tive outra namorada, eu fugi o que eu pude, né? Então eu acho que ali o que aconteceu foi que o amor, assim, o interesse, a paixão, sabe, o que ela representou naquele momento, caiu tudo. Aí
Foi tudo embora. E aí Sim, o sim. interessante é a partir daí, porque a partir desse dia eu nunca mais tive nenhum preconceito em relação à nossa idade, zero. Nem com ela, nem comigo. Eu nunca achei que você é muito nova para isso. Nunca houve esse tipo de diálogo entre a gente. Tá. Sabe? Ai, não, você não sabe, deixa que eu sou mais experiente. É, Não não existe. se tem Por isso que eu não gosto de essa- falar em maturidade, eu não gosto Tá, de falar. tá. Porque assim, eu sou experiente em algumas coisas, ela é em outras que eu não sou. As vidas são diferentes, as minhas experiências É. são minhas. Ela não viveu e as experiências dela são dela e eu não vivi. Então, todas as duas têm as bagagens, né? Têm as visões e a gente complementa. O que eu tenho, o que você tem, e a gente faz o nosso mundo, né? As nossas visões. Não se tem essa ideia de que o mais velho sabe tudo. E Não tem que tem. orientar o mais novo no caminho e nem o mais jovem de ser mais Precisar de atualizado também e também ser dependente. Uhum. Muito pelo contrário, né? Essa questão de atualizar, todo mundo brinca, mas ela é jovem, sabe mexer em tecnologia. A Laís dá muito mais banho, eu não sei mexer em muitas coisas. Então, pra ver que, na verdade, isso são construções que nós fizemos e reais. Vamos Né? contar aquela E- história do. Qual? Ele vai achar Conta engraçado. história. Ela Sim. vai achar engraçado. Quando eu cheguei na casa dela, Conta história, conta história. você vai achar engraçado, por causa desse link que É. você falou. Quando eu cheguei na casa dela a primeira vez, que eu entrei na casa Você dela. acordou. Acordei. Eu estava na casa você dela. chegou para outras coisas, É. você não teve oportunidade. É. Aí quando você acordou... A Não gente- tinha isso, Brasil? Calma aí. Quando eu acordei lá, e aí foi botar um Foi som. a primeira vez que vocês... A primeira vez que eu cheguei na casa dela. Na minha casa. Na porque casa antes dela. foi Já- na já casa ficando. A dela, gente já tinha ido na minha já casa. estavam Tava Se pegando, namorando, é. Tá, sem... Aí chegou na casa dela e vou botar música, ela vai botar, vou botar uma música. Quando ela vai botar música, era disco de vinil, era aquela vitrola. E aí eu brinco até hoje, que eu digo assim, caramba, você não tem um Bluetooth, uma caixinha, um som? Porque eu gosto de música eletrônica. E ela gosta de música antiga, ela gosta de música Eu tenho coleção de disco de antiga. vinil. E eu não gosto de música muito antiga, eu não gosto de música da minha época, música Tá. sabe, eu gosto, eu até ouço, mas ela só ouve isso, ela só ouve música antiga. Eu não, eu gosto daqui pra frente, eu gosto. E aí ela vai, aí eu brinco que ela botou um disco de Barbra Streisand, aí tocava. Achando que tava arrasando. Aí tocava assim. Era normal, assim, porque eu só realmente só escutava Pra mim, isso. no meu ouvido, na minha cabeça, era assim, que era de vinil, e eu não tinha mais isso na minha casa. E aí depois ela botou a música. Aí eu disse, parecia que era sempre a mesma música. Quando ela botava o disco de vinil, pra mim era a mesma música. Aí eu fui, primeiro presente que eu dei a ela, uma caixinha. Foi Uma verdade. caixinha. Uma caixinha Eu de som. literalmente não foi nem pra impressionar ela, não. Foi porque realmente não era parte da minha vida. Eu não tinha. Porque Aham. eu só escutava... Enquanto eu estava em casa, eu só escutava os meus discos e as minhas músicas. A minha sala era só um ambiente de música e tal. Que ela tem até Com a hoje. Tudo que eu vitrola. tenho até hoje, com tudo antigo, os meus carrinhos antigos e tal. Tudo Tá. mais retrô. E aí... E eu, assim, Ela me querendo, deu- sabe, botar uma música alta e Agitada. O um eletrônico. E aí eu falei E assim, aí a não, vou te caixinha. dar uma caixinha. Aí dei uma caixinha pequenininha assim pra gente botar lá. Mas foi demais isso, né? E aí ficaram, Ficamos. gostaram, Gostamos. a plateia gostou também, que foi Todo mundo. elogiar. Sim, os foi amigos uma- amam até hoje, né? É. Os nossos amigos e todos, assim, os meus e os dela amam a gente. A gente, e assim, foi legal, porque a família de Thaís... Bom, vamos voltar a falar sobre o que ela disse, de que não tem uma que é mais experiente, sabe mais e pode ensinar mais, porque Ah, é uma coisa legal, que aí depois eu vou falar das nossas famílias. Uma coisa legal é que muita coisa eu aprendi com ela, muita coisa eu aprendo ainda, e ela me ajudou muito, porque eu tenho questões profundas, olha, a emoção, familiares, que ela não tem. uhum. Então, ela me ajudou muito a superar. Eu choro só por lembrar, não Sim. porque, sabe, eu não digo nem superar, me acostumar. Tem coisas que a gente não supera na vida, a gente se acostuma. Sim. A gente não entende, a gente pode não entender, não aceitar, mas a gente se acostuma. E assim, eu não superei, mas eu me acostumei. E aprendi muito com ela a lidar, como lidar com muitas coisas que para ela eram, sabe, ela não vivia, então ela conseguia enxergar de outra maneira. E o que eu A vivi família- também, a forma que eu enxergo as coisas que passam, né? Que são normais, que todo mundo passa. A forma que eu lido também é um negócio É que diferente. É. E aí ela me ajudava muito. E a família dela não tem nenhum preconceito. E eu sou mais velha que a mãe dela. Eu sou mais velha que o padrasto dela, que a mãe dela. Claro que o irmão também.
Conta. Não, essa história também ele vai gostar. Essa ele vai rir. Eu vou gostar Conta, de todas as conta. histórias. Não, tem Vamos umas de histórias muito história. engraçadas. Aí A gente vive rindo. porque a Vai, família vai. dela, então, assim, é enorme. Tem a família do lado do pai, e tem as tias, e tem a Que são família. maravilhosos. É grande. Todo mundo Enorme. é maravilhoso. Natal E a família do lado da mãe, são não sei quantas mulheres, São irmãs. 7. E todo mundo. Casa das 7 mulheres. E aí todos têm marido, e todos têm filhos, e todos têm netos. Então, assim, é um monte de gente e ninguém tem preconceito. E não tem mesmo. E não Assim, tem não é um mesmo, negócio- não é velado. Preconceito. Não tem, não Não. existe, não tem um marido, não tem um agregado. Eu estava assim, naquela. Se vai chegar o agregado, o problema do agregado. Na casa dela não tem isso, até os agregados todos são pessoas normais, porque o normal O normal. é não ser preconceituoso. E aí é sensacional Nossa, estar na é um família privilégio. dela, sabe? É Isso foi ótimo. uma surpresa pra você. Foi encantador, assim, foi uma coisa que foi maravilhosa. E eu me relaciono tão bem, assim, a mãe dela gosta de conversar, gosta de ir lá para casa. O irmão dela gosta de dormir lá em casa, acordar a mulher dele. Eles gostam de passar com a gente, viajar com todo mundo quer estar com a gente. Isso Aham. é incrível, e a gente também, né? E aí na minha família é totalmente diferente. Como é que é? Todo mundo preconceituoso. Minha família assim, é super preconceituosa. Odeiam viado, odeiam gay, odeiam sapatão, que eles falam. Lá é assim, claro, né? claro, Aí aquele claro. viado, por que a novela agora tem viado? Então é tudo assim. E assim, todo mundo, meus primos, assim, vai às festas de parente, de primo, aniversário. Aí é tudo assim, que aponta, dá risada, faz aquela chacota, aquela gozação. Sim, Todo sim. mundo também machista, trata as mulheres de qualquer maneira. Minhas tias diziam para mim, eu fui casada, tive 4 filhos. Então, minhas tias, eu grávida, da quarta filha, que é a Muriel, essa que está com 39 anos, eu grávida dela no sítio, lá na reunião de família, aí minhas tias ficavam, você não vai botar comida do seu marido? Aí eu dizia, pô, mas ele que tem que botar a minha, ele tinha que me ajudar e botar comida para os meus filhos, eu estou dando comida um por um, ainda estou grávida e estou com fome, não posso comer, e vocês estão dizendo... Então, lá é todo mundo assim. A minha família é muito diferente da E dela. não é por idade. Não. Porque Meus primos são jovens, até e mais assim, jovens. até suas tias batem com as minhas tias avós, né? De idade. Aí eu vou contar a história das tias. Aí eu tô. Idade. Aí eu. Numa live nossa. Tá, São 2 lives que foram bacanas. Uma foi essa e a outra foi do Beijo em Pé. tá. Uma live nossa, aí a gente tava falando sobre essa coisa da idade, falando como tá falando para você agora. Falei, toda a família dela, todos da família dela são mais novos do que eu. Aí eu falei assim, não, bebinha, não, suas tias, porque ela tem uma madrinha, Márcia, Ola e Neneia. Aí eu falei, não, sua Márcia, todas são mais novas, Márcia da minha idade e Neneia e Ola são mais velhas do que eu. Aí ela falou, claro, baby, elas são minhas tias avós, elas não são minhas tias. Aí eu comecei a rir porque eu não tinha me dado conta, elas são tias avós. Eu sou da idade da tia, avó dela, tem ideia disso? E aí, sabe o que é isso? Só que isso valeu uma gargalhada, né? Que a gente tem até essa foto. Porque a gente tirou Gargalhando? desse momento, porque a gente tirou a Essa foto cara, do assim. vídeo. A gente tem do vídeo a nossa cara para trás, que a gente não conseguia nem parar, a gente não conseguia nem continuar. Vocês não tinham percebido ainda. Eu não tinha percebido que eu era da idade da tia-avó. Então, assim, coisas engraçadas que acontecem, né, com a gente. Mas também tem muita coisa ruim, né? Porque das pessoas de fora, não na família dela. Na minha, eu me afastei. Quando começou com ela? Sim, já estando com ela, me afastei 100%. Já estando com ela. Eu me afastei 100% da minha família, todos os meus familiares. Não pelo relacionamento, né? Não por causa dela, por conta não. da consciência que foi vindo nela com o E coisas tempo, que foram né? acontecendo, né? Consciência em você. Em mim, Você acho que se afastou. Eu entendi que eu não precisava estar num ambiente que eu não possa ser quem eu sou, que eu não possa me expressar como eu quero, que eu não possa estar feliz com minha mulher. As pessoas chegam nos ambientes, elas chegam, quando chega com o namorado ou com a namorada, o casal hétero, ele apresenta todo mundo, fica feliz, todo mundo acha lindo, quer conhecer. No nosso caso, ou a gente se esconde, que era o caso que eu não era assumida, por isso do ir assumir, nós vamos depois falar, né, como chegamos ao ir assumir. Você não era assumida publicamente, e pra sua nem para família? minha família. Só para as minhas filhas, só para a bolha, minhas filhas. Minha família é minhas filhas. Meus Elas filhos. sabiam. Sempre. Inclusive, conheci minhas outras namoradas. E aí? Para elas? Foi tudo tranquilo. Não, Sempre. Sempre. Nunca tiveram. Elas não têm preconceito. Tá. Primeira vez que eu encontrei a filha dela mais nova, eu tava
toda tímida. Ela que foi, você tá com vergonha? Eu falei, então ela falou, ih, que bobeira. É. E aí já acabou, e... Né, não... É interessante porque, assim, preconceito em relação a eu estar com mulher, elas não teriam porque elas não tinham. Eu já tinha ficado com outras. Tá. Meu medo é Sim. delas acharem alguma coisa assim, ficarem com alguma coisa com ela porque ela era muito nova. Tá. Mas não, foi o contrário, entendeu? Elas gostam, realmente, elas falam isso, que ela é a namorada, que elas mais gostam, que ela, assim, a mulher, né? Hoje a gente mora junto, casado, a gente tem união estável, a gente fez, Tá. e tá pretendendo casar, que seria esse ano, porque seria uma data linda, 24/4/24, que é o nosso aniversário, meu e dela. A gente Vocês fazem aniversário no mesmo dia. mesmo É. dia. Gente, isso é muito Laís cabalístico, abriu. né? Laís e 24 de Thaís, abril. 24 de abril, nosso aniversário. Só que Ia aí ser não vai 24, 4 de 24. Pois Ia ser Nossa. lindo, mas a gente está com algumas dificuldades, né? Mas Então vai para ser de esse 25. ano. Vai ser Para esse 25? ano, talvez. Porque estava bem Pois é. preparado para esse ano, mas a gente eu tive muito problema de saúde ano passado. Tá. E aí a Tudo gente bem. vai deixar para o ano que vem agora. Mas é casamentão? A gente quer fazer. Dentro Ela do quer, nosso ela estilo. quer. Como eu quero mais discreta, ela Não. quer Não, a gente eletrônica quer. rolando até de manhã. Um ambiente ela de já samba. pensa em 300, 400 pessoas. Um ela ambiente de assim, samba, vários ambientes. Um ambiente de samba, porque eu toco samba. samba. Tá. Eu tenho um grupo, Só Impressão. Tá. Meu grupo, você vai amar também a história do meu grupo. Meu grupo chama Só Impressão. É um Tá. grupo de samba, de raiz, a gente toca pagode Amo. também. E aí é só impressão pelo seguinte: você tem impressão que a gente toca? A gente não toca cada um nada direito, cada um acha que toca. Você tem impressão que a gente sabe as letras, a gente não sabe que tá todo mundo bêbado, esquece as músicas. Aham. Você tem impressão que é tudo mulher? Tudo sapatão. Então é só Só impressão. impressão. Adorei. E a gente toca mesmo. Esse grupo a gente toca de graça. Só para as amigas, a gente faz festa de amigo. Mas a minha filha Muriel vai fazer 40 anos. Ano que vem ela disse, olha, em janeiro. Tá longe, mas ela já falou. Guarda a data aí, porque vocês vão cantar Tá no meu na aniversário, agenda. na agenda. Nós vamos Que tocar. legal. E Tá. nós legal. fomos seguindo, né, a nossa É. relação. E muita coisa aconteceu. O bacana, além do nosso sentimento, né, é que parece que nós nos conhecemos no momento que deveria ser. Para poder encarar tudo que viria depois. Porque, né, a gente fala, se a gente tiver 3 meses na nossa vida de tranquilidade, é muito. Porque é só porrada desde que a gente se conheceu. 4 dias depois que nós começamos a namorar, meu pai morreu. Aí já vem o baque, né? E morreu de forma triste. Aí o pai dela com câncer. Apareceu com uma metástase. Tratamento super longo. Também mais de um namoro ano. recente. Nós duas, Tudo Tudo assim, logo em recente. seguida. Tudo. não Aí, tinha muito- minha filha ficou grávida, né? Antes teve mais alguma coisa, tem tanta coisa. Aí minha filha engravidou e não esperava. E aí veio a pandemia. Aí minha neta nasceu na pandemia. Aí minha Eu neta... tive tuberculose. Você eu teve fiquei tuberculose muito antes? doente. Logo em seguida. Muito doente. E eu tinha que me dividir nela com tuberculose. E ela disse, vai embora, você não pode ficar aqui que você vai pegar. Eu falei, não vou te deixar. Não deixei. Fiquei com ela. Mas meu pai também doente em Niterói. Então Não, daí foi Muri grávida. E A Muri tuberculose grávida foi também. Junto com Muri, porque o pai tinha falecido antes. Meu pai várias faleceu em outras 2018. coisas. Aí E meu várias pai outras ficou um coisas ano pequenas. doente. E eu 1 ano indo pra lá e pra cá. Tá. Aí depois Muriel engravidou e eu tinha que dar assistência à minha filha lá em Niterói e ficar com ela, mas eu fiquei. Aí depois nasce a neném. Vocês já morando juntas? Nessa época, mais ou menos. A gente morava perto, então a gente não estava ainda Você morando. tinha deixando... Ela morava na Barra e eu em Jacarepaguá. Aí ela foi, deixou as coisas em 2018. Levou algumas coisas para Búzios, né? Se desfez do apartamento da Barra, então a gente ficava entre Búzios e Rio. Então, assim, mesmo Pra não pagar sendo aluguel, que minha eu pagava ideia- aluguel. Né? Mesmo sendo minha dela, Rio era a gente, ou a gente estava em Rio ou estava em Búzios. Que Rio era a casa dela. Junto, Tá. A gente já estava assim, bem, já praticamente o tempo todo junto. Depois a gente foi morar em Búzios, com a Por conta da pandemia. pandemia, que é maior, o espaço E- mais e- aberto. E o tratamento dela de tuberculose terminou no final de março da pandemia De de 2020. 2020. Era o último remédio que ela tinha que pegar, porque Última tinha que ir lá semana, pegar. E aí minha neta nasceu 26 de março, que vai fazer aniversário agora semana que vem, na pandemia. Então, assim, tudo junto, junto. sabe? E ela ainda em Nossa. tratamento. E eu não peguei. E a gente com medo, né? De eu Com ficar medo. doente, porque eu estava muito debilitada. Sim, Uma frágil, neném né? De pegar recém-nascida de pegar Covid, não tinha vacina, aí teve sua irmã. Aí minha irmã morreu de Covid, aí morreu minha tia, aí morreram 2 amigos. Foi muito assim, a gente sofreu muito naquela época. E ela também, não era ela que eu ia falar, de Cecília. E Cecília, minha netinha, teve meningite, foi internada com meningite. No meio da pandemia.
Sim, aí eu fiquei internada junto. 2 vezes Tá. que ela internou, eu fiquei com ela junto internada. Uhum. Então, assim, tudo isso tem que ter um relacionamento muito sólido, muito, sabe, Pra segurar, Pra né? positivo, para segurar tanta dor, porque a gente nessa época, nesse nosso início, a gente tinha pouco tempo de estar feliz e bem, porque independente das duas estarem bem, era só vindo coisa ruim. E ela sofreu muito com a tuberculose. Ela emagreceu, muito assim, ruim. mais de 10 quilos em uma semana. E com muita tosse, a gente não Eu sabia o fiquei que era. com 48 quilos, você tem ideia. Hoje eu tenho 59, eu fiquei com 48, né? E eu sou pequena. E demorou a descobrir também, Eu né? demorei, o diagnóstico foi Errado. complicado. Foi um Dengue, diagnóstico né? que quase foi errado. Falou é. que era dengue? Primeiro Falaram que era dengue. dengue a princípio. Tive uma sorte de cair na mão de uma médica que era especialista, que começou a investigar, porque eu não tinha sintoma. A não ser o emagrecimento, eu não tinha nada de tosse. Eu era toda limpa. Tá. E aí teve que fazer tomografia. Aí depois que veio a tosse. Aí nem teve. Teve um pouco, sim. Teve Mas antes sempre- de crise de bronquite. Bronquite, teve É. uma Tá, bronquite, tá, eu me tá. lembro, é. Mas E então, nisso- assim, foram muitas coisas no nosso relacionamento. A Tá. gente teve que... Tinha um negócio que parecia que realmente tinha essa ligação que era para encontrar. Porque a gente tinha a tranquilidade de que se ela não tivesse comigo, eu não tivesse com ela por algum fator. A tristeza, claro, em algum momento, por mais consciência que a gente tenha, a gente vai perder um pouco, né, da paciência, um pouco da energia, não uma com a outra, porque a gente se trata muito bem, mas está menos disposta para qualquer coisa, até para ser feliz, dependendo do sofrimento. Sim. E a outra sempre teve, uma ou outra, assim, quando uma tá mal, a outra sempre tá ali. Tá vivendo também, tá triste, mas Uhum. consegue sustentar. E aí eu acho. E nesse momento, até então, vocês não eram assumidas Publicamente. publicamente, não. Não, publicamente. Só família. Por minha causa. Você não queria? Não, nunca quis, eu nunca fui assumida. Eu casei com um homem, me separei, e aí logo que eu me separei, eu me apaixonei por uma amiga. Eu nunca tinha ficado com mulher. É uma coisa assim que as pessoas falam, impossível, você não gostou de uma professora, você teve... E realmente não, eu sou um caso que eu já ouvi outras pessoas falarem como eu. Sim. Eu não tenho por que dizer que não era. Eu poderia dizer, sim, eu tinha interesse, estava escondido, mas realmente eu não me lembro de ter me interessado nunca por nenhuma mulher. Ter tido nenhum interesse, a não ser de amizade mesmo, assim. Eu sempre só me interessei por homem. E aos 29 anos, quando eu me separei, eu me apaixonei por uma mulher que estudava comigo para concurso. E me apaixonei mesmo, assim, ela por mim. E a gente ficou. E eu comecei a ficar com homem, com mulheres e tal. Até que eu, hoje, só fico com homem, né? Eu me identifico como lésbica mesmo. Mas... Com mulher? Com mulher, só fica com mulher. Eu falei com o quê? Com homem? Ai, Deus, não acredito. Com Pode mulher. pode bater Eu só fico com mulher agora, né? Há muito Agora? tempo. Não, há Aqui muito agora? tempo. Não, há muito tempo. Laisiele. Não, eu tive só alguns Ó. logo no início, Não, assim, da minha 29 você transição. ficou a primeira vez com mulher. Uma mulher, 5 anos. Depois eu fiquei com um cara, eu acho que mais 2. Só, e nunca mais. Isso Tá, eu já tô tá, com tá. 63, meu amor. Tá, então já tem... Não, já não tenho mais como voltar. Nem Tá. quero. Nem quero. É minha opção, é minha escolha. Tá. Não, nem E é eu escolha. sempre fui né? pro meu trabalho, né? O antigo trabalho, que eu trabalhava em comércio. Todo mundo sempre sabia, até porque eu nasci lá, então todo mundo sabia. Você nunca teve questão? Nunca tive. Na verdade, eu sempre me identifiquei, né? Como... Eu sabia que eu sentia atração por mulheres desde novinha, mas eu não tinha ideia dessa questão de ser lésbica ou ser gay, porque o meu estereótipo mais feminino, quando eu era criança e me identifiquei, né, diferente, não tinha referência. Sempre era um padrão que a sociedade montou, né, da mulher mais masculina, da mulher com roupa largada. verdade. Eu não tinha associação, eu não tinha como, eu não me vi igual, né, com a roupa. E aí ela se relacionava com mulher e eu não tinha como eu me ver nela, né? Então, assim, aí eu demorei. Aí, nisso, eu era muito introspectiva. Hoje eu falo pra caramba, mas eu era muito introspectiva. Fui pra igreja evangélica Isso quando? com 15 anos. Com 15 anos. Eu sabia que de homem eu não gostava, mas eu achei até que eu fosse assexual, porque eu não tinha interesse nenhum. Eu tinha beijado, sei lá, 2, 3 pessoas na vida. Homens. Homens. E você foi pra igreja numa de tentar... Não, de tentar nada, de tentar me comunicar. Tá, Por que eu sabia que eu Sim, era sim, sim. lésbica? Porque
a minha iniciação sexual foi com mulher, só que eu tinha 7 anos. Olha que horror, fiquei apavorada. Ela contou isso numa live, eu não sabia, ela não tinha me contado isso. Contou Menina, ao eu falei, vivo pra Ao ver a vivo reação. pra todo 7 anos? mundo, é. Que medo. Que eu beijei, transei, tinha acontecido Olha, tudo com Com 7 7 anos. anos. Mas era aquela coisa de descoberta, não poderia falar assim, gosto ou não, né? Tem Uhum. meninos que vão com outros homens e não são. É porque, na verdade, é por associação de quem tá perto, é mais por carinho. A iniciação sexual. Eu acredito Foi com a dessa amiguinha. forma, né? Fiquei amiguinha. Não, foi com a amiguinha. Foi com a amiguinha. Não, só pra deixar claro que não Depois- foi Também uma... novinha, não foi Não, foi, não, não foi novinha, pedofilia. Não. Ela Mesma também tinha idade, 7. mesma idade, Ela mas- também tinha 7. É tipo Mas eu. isso fiquei Com a amiguinha. namorando com ela até os 11, né? E depois já não era mais amiguinha, virou um negócio sério. Não, calma aí. Fiquei dos 7 aos 11 com ela. De amiguinha. Tá vendo? Mas não era um namoro oficial, porque você não sabia que a gente nem existia. sabia que existia isso, mas a gente se gostava, a gente se beijava, a gente dormia junto, a gente fazia tudo junto, igual um casalzinho. E aí eu tive que me mudar da onde a gente morava, porque ela era minha vizinha, e eu chorei, achei que meu mundo ia acabar, Claro. né? Me fizeram me separar dela. E ela hoje ela se identifica como hétero, né? É? Filho é mesmo. Não, por Tá. isso que eu tô falando assim, Tá. a iniciação foi pra alguém. Pra mim que teve outro significado que eu acabei me descobrindo. Mas ainda não identificava isso. Assim, eu gosto de mulher, eu sou lésbica por conta da associação, não tem Claro. ninguém parecido comigo. Fui pra igreja pra me comunicar, pra ter um ambiente que minha mãe me chamava muita atenção. Que eu sempre fui muito de música, de estudar, eu sou muito estudiosa. E lá ela é toda esporrenta, né? Esquisito, vai pra rua. Quem? Tua mãe? Minha mãe, você tem que ir pra rua, você tem que É igual a sair, mim. você tem que aquilo. Tá. Você tem que sair desse Coitada. quarto, esquisita. Aí eu falei, pô, vou sair pra onde? Não gosto de nada. Eu vou pra igreja, né? Pra deixar ela feliz. Aham. E lá eu acabei namorando um cara. Sabia que eu não gostava, mas namorei um homem bem mais velho do que eu. Não foi ruim, nada. Não fiquei frustrada, não tive Tá. nada. Só já sabia que eu não queria. Mas aí eu, com 18 anos, conheci uma mulher e aí fiquei com ela e eu falei, não, é isso. Aí eu comecei, com 18 anos, eu comecei a conhecer o mundo, pessoas, aí Tá. achei pessoas parecidas comigo, né? E falei assim, nossa, o mundo é muito plural, é muito E aí maior, sempre a mulheres. performance, sempre mulheres. E você pôde No falar na sua caso, casa? Eu pude falar na minha casa. A minha Desde primeira cedo. namorada ia pra minha casa. E aí um dia eu sentei com minha mãe e falei assim, olha, reativa demais, né? Sem necessidade com a minha mãe, coitada. Falei, olha, eu sei que a porta é sua, a casa é sua e a porta é minha. Mas eu tô namorando ela, então assim, o que você quiser fazer comigo, você vai fazer. Eu já imaginei que eu fosse ser expulsa de casa. Quantos anos? Com 18. Tá. Com 18 anos. E aí? Ela ficou assim, sem entender por que você tá falando isso. Falou, não, tá bom, já imaginava, né? Claro, eu sou a única. Uhum. Ó. Aí ela falou, "Pô, já imaginava." E morreu o assunto, ela continuou indo lá em casa e a Aham. vida seguiu, todo mundo ficou sabendo, porque depois é importante isso, né? A gente não quer ser dependente de família, né? De aceitação, mas de como também ser criado num ambiente que não te reprime é importante. Eu só falei oficialmente para minha mãe. Todo mundo que ficou sabendo depois foi pela liberdade que eu tinha de levar a minha namorada na minha casa e as pessoas entenderem quem era, Sim. né? De eu É ter muito um bom. espaço confortável para viver o meu Sim, relacionamento. sim. Comigo já não foi assim, né? Então, assim, quando eu comecei a namorar mulheres, e eu tinha muito medo, eu tinha muita vergonha, porque, na verdade, eu tinha um preconceito enorme também com relação a isso. E eu não... Na minha família não tinha, realmente não tinha. Não é porque tinha alguém enrustido, não tinha. Naquela época, não. Agora tem, agora os filhos dos meus primos... Eu agora também nem podia ter, né? Família a preconceituosa. nova geração tem. Tá. Tem até uns 4 na família agora. Mas, assim, naquela época, nada, ninguém. E eu nunca tinha convivido com ninguém da comunidade. A gente não convivia dentro de casa, não tinha amigos, meus familiares não tinham amigos. Era sempre motivo de chacota, se você soubesse. Era o cabeleireiro, era não sei o quê, entendeu? Era a filha da prima distante que dizia assim, olha, a filha de fulana tá morando com uma mulher. Cruzes, que nojo, que horror, papapá. E eu estava naquele mesmo bolo ali, participando daquilo. Tá. E eu acreditava nisso. Quando eu comecei a ficar com mulher, eu me escondi. E escondi 32 anos. Não escondi 1 ano, 2. Eu escondi 32 anos. Durante 32 anos eu vivi me relacionando com mulher sem me expor,
chamar de esposa, sem me Sim, sim. sem me assumir no trabalho, porque meu trabalho, eu sou procuradora de justiça hoje, né, criminal, mas fiz o concurso para promotora de justiça. Então, meu trabalho é na justiça, Ministério Público, Tribunal de Justiça. Meu pai, desembargador, a vida inteira eu conheço todos eles aqui, eu cresci nesse ambiente. Minha mãe, defensora pública, minha irmã, procuradora também, promotora e procuradora como eu. Tá. Então, nosso ambiente todo esse, assim, que não ninguém era assumido, que hoje ainda tem pouquíssimo, Aham. mas que ninguém naquela época era assumido. As pessoas falavam, poxa, aquela ali. Quando chegava numa festa no tribunal que eu ia, e que aí eu estava conversando com uma vez, eu me lembro que eu estava conversando com uma desembargadora na época, ela já até aposentada. E aí, minha mãe, quando eu cheguei, quando eu voltei, minha mãe disse: "O que você estava fazendo ali?" Falando na frente de todo mundo. "O que você estava fazendo conversando com aquela desembargadora? Todo mundo sabe que ela é sapatão." Então, eu também era. E aí você, Eu você também travava, era. e aí você travava, né? E eu também era. Então, assim, aquilo tudo para mim foi muito difícil. Foi tão difícil que eu não venci, eu demorei Sim. muito. Eu só venci isso. E Thaís, assim, tem uma coisa legal também, porque se ela não tivesse entendido isso, que eu tenho o meu momento, que eu teria que ter o meu momento, que talvez eu nunca tivesse. Talvez eu nunca tivesse. E ela sempre ter respeitado isso, mesmo ela não tendo nenhum problema, ela sendo assumida, ela Sim. sempre respeitou o fato de eu dizer: não, não quero, não vamos assumir. Quando alguém pergunta assim, perguntava, você, mãe e filha, sempre perguntam. Perguntaram a vida inteira. Eu sempre respondia assim: não, somos amigas. E ela às vezes ficava chateada e dizia: poxa, bem, me dá uma vontade de falar, namorada, mulher. Eu não ficava chateada porque ela não falava. Não, com a assim, pessoa. Ficava chateada na maldade. Primeiro que a gente não se parece em nada, né? Então, assim, querer puxar uma mãe e filha aqui é muita forçação na ruindade. E tem aquele tonzinho que a pessoa usa. Que a Tem gente uns sabe que são é de maldade. É que já, É. porque, na verdade, se todo mundo sabe, você acha que minha família sabe? Talvez não no primeira namorada, talvez não soubesse, mas depois eu já não me relacionava mais com homem, sempre com uma mulher, tô sempre com uma amiga que dorme, uma amiga que viaja, todo mundo. A família sabe da fulana. gente, a família sabe tá. de todos nós. Sim. Só que, para a família, é bom que você não se revele, porque fica aquela hipocrisia. Menos um problema. Você não diz que é, a gente finge que não sabe, você finge que não é, então, pelo menos, você não vai ficar se expondo, nem expondo a nossa família para a sociedade, de falar, tem lá uma filha sapatão. Então, eu tinha, e eu também tinha um preconceito em mim. Não era só para não expor minha família, era para eu não me expor. E foi muito interessante a descoberta desses preconceitos, porque eu só consegui vencer tudo isso quando a gente sofreu a homofobia, Como é que foi? quando a gente estava morando em Búzios. Vocês tinham quanto tempo de... Foi 2022. Né? A gente tava com 5 anos de relacionamento. 22, tem É, 2 final anos de atrás. Final de pandemia já... Já foi Vocês estavam Réveillon. morando lá. em Búzios. Morando lá. E aí? Final. Foi no Réveillon. Então, Isso mesmo. final de 22, vocês estavam morando Não, em início de 22. Dia Foi 2 de fevereiro. 21 para Dia 2 de 22, 21 para Réveillon. 22, tá. É. Tá. Dia 2 de janeiro, teve o Réveillon na nossa casa, minha filha estava lá com a minha neta, estavam nossos amigos todos lá, que sempre passam lá Réveillon com a gente. Suas filhas, seus amigos sabiam. Sim, todo mundo. Amigos próximos Sim, sabiam. inclusive tem uma amiga nossa, médica, que estava em outra casa, que ela é casada com um cara militar, e a mãe dela também é uma senhorinha, e sabe, eles amam a gente, vão para lá, todos héteros. Os amigos que estavam na nossa casa, todos LGBT. Tá. Mas menos minha filha e o sobrinho de uma ex, até tinha uma ex-namorada tava lá. minha lá, que é uma ex que eu vivi com Tá, ela há 10 tá. anos. Então, assim, 9 anos. Então, estávamos todos lá felizes, todo mundo em comunhão. E no dia 2 foi um Réveillon maravilhoso. Foi E nós ótimo. fomos fazer um churrasco na churrasqueira grande, porque nós chamamos esses amigos da outra casa. E jogar Senão a buraco. gente faria na nossa casa, porque tem churrasqueirinha lá atrás. Churrasqueira do Do condomínio. condomínio em frente à nossa que casa. Fica no meio do condomínio. São duas, uma pequena e uma grande. Nós estávamos na grande. Aí, Thaís, como é uma excelente churrasqueira, ela ficou fazendo churrasco. E como eu sou uma excelente jogadora de buraco, Ficou jogando. fiquei jogando e ganhando, porque eu não saí da mesa. Eu e meu amigo Paulo, Tá. e Jefferson e Marco, que na O época... dia inteiro isso. O Churrasco. dia inteiro churrasco e jogatina. Não tinha Nada. mesmo que tivesse, mas não tinha nem dança, não tinha nada, não tinha música, tinha A música estava no outro na samba outra rolando, churrasqueira. elas estavam fazendo samba. Aí, assim, vou falar da hipocrisia que a gente tem que falar, que não adianta, né? Um Sim. monte. Condomínio que ouça esse podcast, mas é Tomara. a verdade, exatamente.
já no final foi ficando mais tarde, né? Então, assim, minha filha foi embora com minha neta lá para casa para dormir. Aí, nessa minha amiga levou os sobrinhos para passear na cidade, foram para Rua das Pedras. E a gente continuou ali jogando. E aí, da outra churrasqueira, os caras as esposas já foram entrando. E aí, os caras vinham perguntando em cima dela. Teve um que chegou para ela e falou assim: poxa, desde que você chegou aqui para fazer churrasco, eu estou aqui te olhando. Então, assim. E ela dizendo que era casada, só que ela não podia dizer que era comigo, porque a gente não era assumido. E meus amigos também não eram assumidos, porque inclusive um deles tem uma mãe assim super radical, que é evangélica e tal. Então, assim, todo mundo tinha seus traumas. Nenhum de nós era um dos meus amigos, nós que estávamos lá. O que aconteceu foi que nós estávamos 11h10 da noite, já para fechar, já para encerrar, porque aí a gente perdeu e já foi encerrando tudo, já estava pegando as coisas. Vem o cara, esse homofóbico. O mesmo que tinha dado em cima disso. Não, Outro, o outro. Ele tava, o grupinho. Não, ele estava em. Eles são todos do meio do grupo, mas ele Tá. estava numa outra casa. Estava numa casa. Eu estou falando disso da hipocrisia, né? Porque os homens casados dão em cima Sim, e assediam. E aí tudo. Mas eles podem tudo, tá tudo bem, né? E aí tá tudo bem ali no condomínio. E aí esse cara vem, porque depois eu vou contar qual é a minha percepção do porquê disso. Porque muita gente fala assim: impossível, vocês deviam estar beijando, vocês deviam estar abraçando. Porque o cara do nada, mas aí eu vou dizer o que aconteceu antes. Ele vem com o dedo em riste e fala assim, para cima de mim, não foi para os meus amigos são fortes, assim. Veio para cima de mim, ela, do meu lado, que a gente estava ali já encerrando, aí ele diz assim: olha, eu vou te dizer uma coisa. Vou te avisar, vou logo te avisando. Eu falei assim: não adianta você vir falar que é para eu sair, porque eu estou saindo. Por causa do horário, que é 11 horas que termina. A gente já está encerrando. E a outra churrasqueira está lá. Ele falou assim: não é isso, não. Você pode ficar aqui o tempo que você quiser. Eu só vou te avisar que se eu vi homem beijando com homem e mulher com mulher, o pau vai comer, a porrada vai comer. Mas isso tudo foi muito rápido, ele gritando, totalmente transtornado e vindo para cima de mim. Isso tudo, ele vindo. E aí ela entrou na frente. E nossos amigos não fizeram nada. E aí é que eu vou te dizer o porquê, o que aconteceu com todos nós. Se fosse hoje, todos somos assumidos hoje. Tá. Todos iam enfrentar ele. Ele não ia deixar a gente daquele jeito humilhado. A gente estava humilhado. Por isso que eu chorei aquela hora que eu falei com você. Ele humilhou a gente, ele deixou a gente sentindo. Todos ficaram com vergonha. Meus amigos que são fortes, ele é um cara pequeno, assim. Estou dizendo assim, proporcionalmente. Não estou dizendo que o pequeno é mais fraco, mas Sim, você entendeu. Claro. Nossos amigos têm muito mais força. Inclusive, eles eram mais, eles eram muito. Não tiveram atitude. E isso matou eles depois. Eles ficaram péssimos. E os amigos dele que tiraram ele do estado que ele estava. Os amigos vieram atrás, e ela entrou na frente. Quando eu entrei, ele ia voltar. Porque ela falou: não me encosta. Você falou: não encosta nela. Aí ele falou assim: e você eu botei a mão no peito dele para empurrar, né? Porque ele estava muito perto. Assim, porque ele... E aí ele já veio para cima de mim, porque ele ia pegar, né? Eu ia pegar você. E aí os meninos, os amigos, né? Uma mulher e um homem, puxaram ele. Você não encostou nele, você fez assim, ele que veio. Aí eu não encostei, Ele veio pra cima, ela fez assim. Eu botei a mão e ele, defender. Conforme ele veio, né? Acabou. Aí eu falei, aí pra poder ele não chegar em mim, ela entrou na minha frente, nossos amigos não conseguiram. Então eles ficaram muito traumatizados com isso, porque eles não tiveram uma atitude de defesa imediatamente, pegar ele, segurar ele. Sim. Quem fez isso foram os amigos dele que vieram atrás, e aí vieram com aquele discurso que a gente estava conversando antes. Vieram com esse discurso, o casal chegou e falou assim: ai, não é por nada. Eu falei assim: não tinha ninguém beijando. E eu, como que não era assumida, eu só ficava me pegando no fato de não ter ninguém beijando. E que droga, né? Porque assim, mesmo que tivesse, hoje eu já penso diferente. Mas realmente não tinha. E aí a menina falava assim, mas... Eu falei assim, aí uma hora eu falei assim pra ela, mas poxa, mesmo que tivesse. Aí eu falei assim, mesmo que tivesse, mas não tinha. Mas só que... Ela falou assim, mas é errado, mesmo que fosse hétero. Mentira! Ela falava assim, também se fosse hétero não podia. Mentira, mas outra coisa que eu esqueci de dizer, quando ele falou isso, que ainda ficou aquela discussão até os amigos conseguirem tirar ele, puxando ele disse assim, tem criança aqui, as crianças foram falar, aqui é um ambiente de criança. Aí que eu olhei, as crianças todas do condomínio estavam emparedadas assim no coqueiro, olhando pra gente, como se a gente fosse bicho de zoológico. Essa cena foi chocante, sabe? E ele se sentindo como o herói do condomínio, salvando o condomínio. Salvando as criancinhas. E aí
algumas coisas para falar sobre esse episódio, por que que eu acho que ele foi lá. Se a gente não estava beijando, se ninguém era assumido. Primeiro, porque todo mundo sabe que aquilo que eu disse, como a família, todo mundo sabe que a gente era um casal, mesmo sem a gente nunca ter dado mão, feito nenhuma atitude de casal no condomínio, né? Nem em lugar nenhum público. Sim, Lugar sim, nenhum sim. público a gente nunca fez. Tá. Até aquele momento, assim, até depois disso. Aí, por que que ele, então, achou que a gente era? Uma era por isso, porque no fundo ele já sabia. A outra é porque na nossa churrasqueira era que tinha o bebedouro. E as crianças, tinha muita criança, feriado, férias. Então, as crianças brincando não iam em casa beber água. Elas iam beber água na nossa churrasqueira, que, aliás, é um erro, porque se você aluga, você reserva um espaço, não era para ninguém estar ali. Mas elas vinham. E na outra churrasqueira, tinha um cara que meu amigo identificou do Tinder. Olhou ele de costas e falou assim, Jefferson, um falando para o outro, aquele não é o cara do Tinder que você... Não, e tal. Aí ficaram falando, será que é? Quando o cara passou para ir no banheiro, que tem que passar na nossa churrasqueira, que é grande, aqui tem bebedouro, banheiro, Tá. eles gritaram, fulano, 38, que era o nome dele no Tinder. Fulano, sei que lá, 38, que eu não vou falar aqui. Tá. Aí ele olhou, levou um susto. Aí eles falaram assim, vem cá, Mona. Falaram igual mulher, assim, desse jeito. E aí as crianças ouviram, estavam bebendo água. Aí eles falaram assim, vem cá, Mona, senta aqui com as amigas, vem aqui, não sei o quê. Aí pegaram a cadeira para ele veio e ele também era mais assim um jeito feminino e tal, falando. Então, as crianças foram lá falar que tinham uns viados, uns homens afeminados, sei lá o que falar. Deve ter falado. É a única coisa que justifica. A única coisa que justifica, porque a gente não fez nada, não estava fazendo nada. Então ele veio para dizer, vocês não podem. E aí, quando chegou no dia seguinte, e aí foi aquele trauma. Como é que vocês ficaram? Traumatizados. Que Ninguém sentiram? conseguia dormir, chorando. A gente ficou muito Na ruim. hora paralisou. Na hora a gente foi em choque. Paralisou. E Na hora a gente paralisou. só se justificava, né? Todo mundo só se defendia. Porque Não beijei, não tem beijo. Até pra mim, tá? Que vem de uma construção familiar, sem preconceitos, que me posiciona no meio de trabalho de forma tranquila, foi ensinado de que alguma forma é errado, alguma coisa eu fiz para merecer esse tipo de agressão. Então, a primeira coisa que veio na nossa cabeça é, mas a gente também tem criança em casa, e a gente não tava fazendo nada, e assim a gente nunca faltou mesmo. se justificando de um erro que não foi nosso. Que a gente não fez Você não nada. existiu, Mas não eu teve acho um que erro, uma né? coisa que me Exatamente. marcou, que eu gosto sempre de contar, parece bobo, mas tem sempre uma coisa que te marca, né? Algumas coisas. No dia seguinte, aí meu amigo ficou deprimido, um deles não Todo mundo conseguiu caiu sair, de esse que tem a mãe, que é evangélica, ficou na cama, não foi à delegacia, nós só fomos à delegacia no dia seguinte, porque Já era era- muito Já era tarde. muito tarde. Era Aí, entre a confusão, No era mais café da meia-noite. manhã, a minha filha soube, ficou transtornada de ódio. Minha filha, que estava dormindo com a minha netinha, ficou com ódio. Quis lá falar, porque ficou com ódio do que fizeram com a Claro. gente, né? E que defender a gente. E aí, essa minha ex, que estava com o sobrinho, e um deles me chama de vó, porque cresceu junto com o meu neto. São amigos, porque eu namorava ela. Então, meu neto, quando nasceu, ele também nasceu. E aí, esse menino de 17 anos disse assim, por que eles não gostam de vocês? Eu não tô... Por que essas pessoas não gostam de vocês? Aquilo que a gente estava Não fez sentido. Mas eu não entendo isso, vó, por quê? Eu disse, não sei, meu filho também. Aí ele falou assim, eu queria estar lá, porque se eu estivesse lá, ele ia bater num garoto de 17 anos. E aí eu ia dizer, eu sou de menor. E aí ia ser pior para ele, ele todo assim, com raiva. Tá. E aí essa minha ex falou assim pra gente, foi chocante, ela disse assim, vocês não entenderam o recado dele, não? Aí a gente assim, ele tá dando um recado para vocês, pra gente. Qual? Aqui não é lugar para vocês. Ele está dizendo assim, esse ambiente, esse condomínio não é lugar para vocês. Aqui vocês não podem estar. Menino, aquilo me matou. Então, acaba que por isso que as pessoas também se escondem muito. Elas querem ser aceitas nos ambientes, elas precisam ser aceitas, porque elas não querem ser rejeitadas. Então, elas acabam sendo aceitas por causa de um personagem que elas estão representando e não pelo que elas são. E aí, pra gente, assim, tudo isso foi muito chocante, fora o trauma do próprio momento. Daí nós fomos para a delegacia, aí teve toda essa dificuldade na delegacia, a gente só foi atendido à noite, porque aí tinha outros crimes mais importantes. Na hora da delegacia, Vocês chegaram que horas? De manhã? 8 horas da manhã. Fomos atendidos à noite, quase. A gente E era saiu de lá, falado
era 7 Não, quase era 8. assim, tinha que esperar. Era falado Ficava que esperando, tinha outro crime. coisa mais importante. Tava ouvindo, tinha um não sei o quê. Ah, tal. tem que resolver alguma coisa agora, tem que resolver esse caso de É. fulano agora, vai sair agora. E nossa advogada, que é nossa amiga, foi para lá encontrar com a gente para ajudar a gente e tal, para poder fazer uma liminar, para poder afastar ele de mim, da gente, né? Pra gente Uhum. poder ficar lá. Porque nossos amigos estavam com medo, como que eu ia ficar lá? Ele morava lá também, esse homofóbico. São Tá. só 30 casas. E a gente também. E eles iam embora do Réveillon, a gente ia ficar. Então eles até estenderam mais uns 2 dias. Ficaram lá até o dia Os seus 4. amigos. Porque aí começaram a ficar Proteção. preocupados. Mas na hora do meu depoimento, eu não tive coragem de assumir. Eu entrei como vítima da ameaça. Não tive coragem de falar que eu era vítima da homofobia. Por conta disso, Thaís também não, porque ela falou por minha causa. Aí só o namorado de um que falou, que entrou como vítima da homofobia. E eu entrei como vítima da ameaça, porque ele me ameaçou de bater e tal. E aí nós todos, né? Ameaçou, todos nós somos vítimas da ameaça, mas só um que era mais novinho, que era sumido e que precisava alguém. E o namorado dele mesmo nem foi. Eles já eram casados há 5 anos. Então, Tá. E aí, aquilo me matou, porque eu tive vergonha. E aí eu tive vergonha e aí eu não respeitei ela. E aí eu não respeitei também meus amigos. Então, assim, no final a gente ficou cheio de trauma. Eles porque na hora não fizeram nada, eu porque na delegacia não consegui me assumir. Tive vergonha do que eu era. E se eu tenho vergonha do que eu sou, eu tenho vergonha do que eles são. Sim. Então, assim, aquilo estava me consumindo. E eu não consegui na hora, porque eu pensava no delegado, eu pensava na escrivã, todo mundo preconceituoso, eu pensava no juiz, no promotor de Búzios, que eu nem conhecia, não conheço. Mas, assim, eu pensava que se isso chegasse ao tribunal onde eu trabalho, sabe, chegasse... Se fosse para minha Câmara... E aí eu tive muito... Aquilo, sabe, eu não consegui. E aí depois nós fomos para casa. Aí tem uns detalhes, né, que assim nem importa aqui para o podcast, de pessoas que me procuraram pedindo para tirar, pessoas do meu trabalho, então eu não preciso dar tanto detalhe. Só que nós ficamos com medo de ficar ali porque a nossa advogada não conseguiu eliminar. E dado o estado dele, né, bem assim... alterado, muito alterado, agressivo e alterado, nós ficamos com medo e fomos embora de Búzios, deixamos nossas coisas, e aí nós fomos passar o resto das férias com a minha filha mais velha, lá em Itacaré. Aí lá nós fomos ficando com roupa para 5 dias. Não tinha motivo para se voltar. A gente não queria voltar, porque se a gente com voltasse, a medo. gente poderia ser vítima de de alguma coisa. De alguma então, outra a gente, coisa. na verdade, a gente ficou Ficou sem teto, ficou assim, solta, e sem mal, referência sabe? E mal. da nossa vida, sem poder fazer nada. Aí nosso advogado conseguiu eliminar com o juiz, não não no tribunal, não no plantão. Com o juiz, quando voltou e tal, aí o juiz deu. Aí ela ligou falando, aí a gente até ficou feliz e tal, agora a gente vê o que vai fazer. Mesmo assim, não dá para morar lá mais. E aí, assim, a gente teve que desfazer toda a nossa vida, e isso é muito duro. Então, assim, uma coisa que me batia muito na cabeça era assim, caramba, sabe? Tem lugar pra gente, ali é lugar pra gente, e a gente vai ficar. E assim, a gente tem que ficar. Agora é um momento só de trauma, mas a gente não pode abandonar Búzios, ir embora e nunca mais voltar. Porque ali é lugar pra gente. Mas depois mudei minha cabeça completamente. Depois que a gente fez o Iassumi, porque logo em abril, na véspera do nosso aniversário, a gente voltou para Niterói, mesmo com a casa lá, que a gente alugou uma casa em Itacaré. Tá. Então, de janeiro até abril, eu consumida com o fato de não ter assumido. Remoendo, mal, me senti mal, eu fiquei deprimida, a gente ficou mal. E aí eu disse para ela na véspera do nosso aniversário, falei com um advogado amigo meu para ele dar uma olhada, aí ele disse assim, mas você não entrou como vítima da homofobia? Eu falei, ai não, tive vergonha. Aí eu não queria me expor, ele falou, mas esse cara já te expôs, você já está exposta, você devia entrar. Eu falei, é verdade. Aí eu falei assim, baby, vamos fazer um Instagram? Porque eu achava assim, eu precisava de algum... assim? Nós sempre brincamos, né, que ia ser super interessante. Inclusive, a madrinha da neta dela, da Cecília, sempre também falou isso, que a nossa vida é muito dinâmica. A gente faz muita coisa, a gente vai pra lá, volta pra cá, a gente tem uma vida, a gente tem a data, né, de nascimento do aniversário, os nomes, a gente se diverte. Ela sempre achou, a diferença de idade, ela sempre achou que seria interessante. E a gente também tem uma vida muito agitada, né? Muito agitada.
E sempre foi assim, imagina o burburinho que vai dar na internet, uma mais novinha, com uma mulher Isso mais quem velha, falando? e não A- tinha. a A madrinha. madrinha. Ela que E a gente fez. sempre brincava com isso, né? A gente, Mas eu nunca imagina, faria. Começou a Mas era uma instigar. fantasia. Não, mas era eu uma nunca faria. imaginação. Eu não era assumida, Tá, eu nunca óbvio, assumi. sim. Nunca faria. Isso é só uma Imagina na rede brincadeira. social. A gente ria, que né? ia acontecer. Mas na véspera do nosso aniversário, eu falei assim, quando esse advogado, meu amigo, falou isso para mim, aí eu já estava com isso tudo engasgado, falei, baby, vamos fazer o Insta? Porque eu pensava assim, a forma que eu teria de me assumir e não ter volta. Porque depois que você falou na rede social, não tem mais volta. Eu posso fechar o Instagram, já era, já sou. Então, eu precisava me defender de mim mesma, do meu próprio preconceito. Sim, sim. E aí ela topou na hora, a gente ligou para Vanessa, para essa madrinha da minha neta. Vanessa trabalha com isso. Ela administra vários Instagrams de empresas e tal. Aí ela falou assim, poxa, eu amei essa ideia. Ai, não acredito. Olha, já tenho até o nome. E assumi. Ela que Foi ela que deu. ela que deu. Aí ela falou depois pra gente que o ia, porque eu falo toda hora, eu nem sabia. Depois Ih, não sei comecei o quê. tudo aí. Ia. Não sei o que lá eu falo. E ela disse assumir. Ia assumir, tá. Ia assumir. Aí ela fez o Insta. A gente fez esse Insta, né, na véspera, no dia 23, a gente abriu. E no dia 24 seriam as filmagens do nosso aniversário, que a gente fez uma festa, samba e tal. Que eu toquei, o grupo Só Impressão, óbvio. Ah, sei. Aí foi muito legal. E aí a gente começou a falar sobre esses temas, fazer live sobre... Voltou para Itacaré, a gente voltou para Itacaré. Tá. E aí a gente começou a falar, fazer live, não sei o que lá em Itacaré, gravar. E aí um dia, numa live, eu me dei conta de uma coisa, assim, que caiu uma ficha, que eu cheguei a assim, chorar. Assim. Eu falei, meu Deus, eu não tinha me dado conta. Eu ainda não ia assumir, tinha muito preconceito. No começo, né? Eu assumi meio que botando o pé na porta, mas eu não tinha ainda tirado de mim os preconceitos. Então, se alguém chegasse para mim na rua e falasse assim, sapatão, ou então eu estivesse com ela de mão dada, que a gente já estava começando a falar, a gente falou assim, se falar assim, a mãe e filha, vai dizer, não, é namorada. A gente falou a primeira vez lá em Itacaré pro cara que foi consertar um negócio na casa. Ele, é sua filha? Eu falei, não, minha mulher. Eu fiquei toda orgulhosa de mim. Aí eu contava minha cara durinha, assim, Fiquei. Aí, só que na live eu me dei conta, falei assim, eu não estou preparada ainda. Eu fiz uma coisa assim, eu meti o pé na porta antes. Eu primeiro tinha que estar preparada. Eu preciso tirar de mim os preconceitos que eu tenho, de ter vergonha, não posso mais ter. Senão, como que eu vou encarar o mundo? O mundo é muito preconceituoso. As pessoas não vão mudar porque eu me assumi. O mundo não vai mudar porque eu sofro. O mundo não para porque eu sofro. Ninguém para porque eu sofro. Muito pelo contrário. O mundo continua igual e às vezes até pior. Sim. Porque aí você vai estar ali enfrentando as pessoas e mostrando para elas, olha, é isso e ponto. Sim. E aí, então, nesse momento em diante, tudo se transformou mais ainda. Dali que eu comecei a ficar Caiu uma completamente fichona. enorme e eu fiquei livre. Dali para frente eu fiquei uma pessoa livre. Libertação ali. Foi. De 32 anos E é amarrada. incrível acompanhar isso, porque Pois é, é como é uma que foi? nova Laís em tudo. É impressionante. Como até eu me você surpreendo. ser quem você é e ter liberdade, isso reflete em várias outras camadas da sua vida, né? De como você se porta, não só sobre a orientação sexual, mas todas as decisões. Hoje ela é uma mulher muito mais decidida, ela fala de forma muito mais clara com as pessoas. Ela é muito mais... Sempre foi destemida, né? Mas é mais... Ela é mais tudo, assim, ela é mais segura dela, porque hoje ela é quem é. Ela não precisa ser uma pessoa na rua e outra dentro de casa. É. E isso também na nossa relação foi um divisor, assim, a gente já tinha um relacionamento muito bom, mas na nossa relação deu um up muito grande, porque a gente vivia dentro de casa. Então, assim, eu não fico andando de mão dada dentro de casa. Nossa com vida era ninguém. limitada. Então, hoje a gente vive um romantismo de uma forma diferente. Possível. A gente de janta uma no forma dia possível, dos namorados, a verdade. gente vai jantar sem medo, sem vergonha, entendeu? Consegue ir no cinema e ficar de mãozinha dada, abraçadinha. A gente fala Passear. abertamente, por exemplo, eu fui no spa agora, Maria Bonita, que eu sempre frequentei lá a vida inteira. E eu nunca falei, só meus amigos de lá, quem sabe, assim, mas eu não fico numa mesa, né, assim, estou numa mesa com outros espazianos, outras pessoas, e aí fala assim, eu tenho uma mulher, nunca fiz isso.
dessa primeira vez que eu fui, depois que eu me assumi, agora, esses dias, todos os grupos que entraram, eu falava, né, quando tinha assunto, claro, não vou dizer, seu sapatão, Do nada. do nada. Eu liguei, né? Mas quando tem Eu liguei. assunto, aí eu falo assim, não, você aqui tem um marido? Não, minha mulher, você é separada? Mas eu sou casada, eu tenho uma mulher. Sempre, entendeu? Agora, Thaís também tem uma coisa, foi muito legal, porque cada uma tem um crescimento, né, em relação a gente ter se assumido. Thaís também teve uma descoberta, assim, teve uma luz com relação a um preconceito que ela tinha, que foi muito legal. É. Também quando já não ia assumir, né? A Essa gente história é legal. o Yasumi fez a gente crescer, né, e se autoanalisar o tempo todo, e até hoje isso acontece, dos nossos preconceitos com a gente e com o próximo. E eu falei, pô, eu sou toda desconstruída, né? Vem de uma outra estação, eu não sou livre de preconceito. E aí que eu descobri o preconceito, né? Na verdade, o meu preconceito não, mas como eu me favoreço do preconceito, favorecia do preconceito, e estimulo mais preconceito. Uma vez eu tava indo, hoje eu sou nutricionista, né? Eu trabalhava em comércio, e eu tava na empresa que hoje, atualmente, eu trabalho, e aí cheguei lá pra conversar com o pessoal, mas você é casada? Sou. Aí o seu marido, não sei o quê, e eu deixei passar. Por quê? Quem vai imaginar que eu sou sapatão? Por que eu vou falar que eu sou sapatão? Se eu posso correr risco de não conseguir vaga, né, de ser ridicularizada, de ser verbalmente ofendida. Por que eu vou fazer isso comigo? Se eu posso... eu não acho que deva, né? E aí várias pessoas usam disso. Eu acho que não é adequado. Não é adequado por quê? Fazer a correção da minha esposa, né? Uhum. E eu tive essa consciência, eu não ia assumir. Quanto a me prevalecer do meu estereótipo feminino, da minha aceitação na sociedade, para mostrar que eu não sou, para passar batido. Então, assim, eu sou lésbica, eu sou sapatão só no meio que me convém, no meio que eu tenho certeza que não vai acontecer nada comigo, né? No emprego que eu tenho certeza que eu não vou perder, que nem eu te falei que eu trabalhei em comércio, nasci lá, eu tinha certeza que para mim tá tudo bem. Me assumir lá dentro, qual o risco que eu tinha? Não tinha nenhum. Sim, sim. Então, foi uma descoberta incrível, né? E o quanto que eu favoreço da agressividade com as mulheres, né? Falar de toda a comunidade, mas da outra mulher que é vista um performance masculino, né? Que é aquela que eu via lá quando eu era criancinha. Do teu imaginário. Que ela vai ser xingada, ela vai ser agredida, ela vai ser morta. Isso. Quando eu me favoreço disso, do meu feminino, para ter a minha licença na sociedade, eu tô deixando ela na linha de tiro, só que eu não sou menos sapatão que ela. Eu gosto da mesma coisa. Eu faço a mesma coisa. Sim. Né? E aí eu falei, caraca, sabe, sou eu, quando a gente fala agredido, sou eu que estimulo isso. Uhum. Né? Quando eu não falo que é assim possível, né? Eu sou feminina, eu vou me maquiar, eu vou usar um salto, eu vou ser quem eu sou. Sim, sim. Né? Mas eu sou tão sapatão quanto. Se bobear até mais. E no perfil, no Ia Assumir, você está falando, mas você tem noção da representatividade que vocês têm? Hoje, sim. Hoje eu já acho que teve a gente muita começou De a poder ter. falar dessa mulher feminina, ou a de gente poder fala. falar de um relacionamento. Tem lá, A inclusive, gente um fala. destaque e as pessoas ficam chocadas com isso, que se identificam, né? Com as histórias. Eu acho que hoje a gente consegue ter essa importante, dimensão. né, para representatividade, porque gente o que você falou, é muito cômodo você não muito. falar, porque você poderia, você tem uma passabilidade grande, você poderia ficar quieta ali, mas... A gente não quer mais isso. Pois é, porque que falar isso é bom para você e para quem vem atrás, né, também, né? Exatamente. Isso é uma realidade, porque imagina, né, se eu tivesse a consciência que isso acontecia, que eu usava, né, no meu privilégio, eu jamais optaria por fazer. Por isso, se autoanalisar, né, olhar os preconceitos, ver os nossos privilégios, que tem. Quem está sofrendo. Para que eu seja privilegiada, alguém vai ter que pagar o preço em tudo. Sim. De qualquer forma de privilégio. Sim. Então a gente precisa, né? E as pessoas começam, a gente começa a olhar as camadas dessa forma. O Ia Assumir trouxe muita coisa pra gente, dos nossos preconceitos, inclusive com outras coisas. Nós começamos a observar preconceitos que a gente nunca nem imaginava. E ainda tem algum para aparecer, deve ter. Porque foram muitos, e cada vez que vinha um, a gente dizia em live, ou então em story, a gente dizia, poxa, eu estava no banheiro hoje, e aí de repente um pensamento meu, eu descobri que é um preconceito horrível. Preconceito, sabe? Eu falo muito em questão financeira lá. A gente fala de muitos assuntos que
que a gente vive. A gente só fala de coisas que a gente teve experiência. Tá. Que a gente, nossa eu vida. tenho muita dificuldade com administração financeira, porque qualquer um, meu psicólogo falava isso, qualquer um que chora no teu ouvido, você cai, então você mesmo oferece. Então eu, por causa das minhas experiências negativas, né, com relação a isso, eu falo muito isso e ajudo outras pessoas. E eu falo assim, quando eu estou falando para vocês aqui, eu estou me ajudando. Pensa você que eu estou ajudando. Eu não sou coaching de nada, porque eu não tenho essa capacidade. Eu não sou professora, eu não sou coach, eu não sou mentora. Eu sou uma pessoa que está trocando experiência. E nisso a gente aprende muito, né, com elas, com eles todos, e a gente também aprende, a gente também passa. É uma troca muito legal. E Hoje vocês eu abriram o tema, né? São muitos Não temas. é mais só sobre Não é só sobre se assumir relacionamento, ou é. sobre Não, a diferença são de muitos idade. Os temas De são... posicionamento de mundo, de Exato, vida. exatamente. De Isso, vida. eu falo sobre isso, né? Nós somos seres, né? Homossexuais, nós nos relacionamos, mas a gente não é só isso é só uma parte de quem nós somos. Isso não te Antes da define, nossa né? orientação, nós somos seres do mundo. A gente, né? A gente consome, a gente trabalha, a gente vive, a gente chora. Então a gente precisa também passar por isso tudo, né? Explicar isso tudo, passar como é um ser global. Se a gente só se condiciona, a gente se fecha numa bolha. Né? Se a gente só se condiciona Nosso em assunto- viver a nossa orientação, o nosso relacionamento. Nós, Como é isso no mundo? nós temos muitos assuntos. Por exemplo, a gente viveu relacionamentos abusivos. Então, Thaís já fez uma live só sobre contando os dela, só sobre dela. Eu ainda vou fazer a minha, mas eu já dei também uma pincelada sobre alguns que eu Tá, tive. Eu tá. tive também muitos. É, Entendeu? A minha família é preconceituosa, dela não. Então, eu falo sobre preconceito da família, sabe? Eu falo sobre mãe narcisista, que eu tenho uma mãe narcisista bem assim, acentuada, bem tá. forte, E aí, assim, sobre como foi isso, né? Como foi toda a minha vida nisso. E falo como eu sobrevivi, como eu sobrevivo. E todos, eu falo assim, os instrumentos que eu uso, sabe? O que eu uso para me salvar? Então, assim, eu troco muito essas coisas. E aí você ouve, vai no direct, a pessoa aí te explica, aí conta uma história. Muita gente se identifica com muita coisa nossa, né? essa O live foi etarismo. De interessante. reconhecimento, né? Essa live de relacionamento abusivo foi interessante Poxa, porque relacionamento abusivo lésbico. Lésbica. Porque no meu caso, eu só tive relacionamentos basicamente sim, com... que também não é muito falado, né? Então Não você é já muito entra noutra falado. Muitas frente mulheres aí. acham novas Que que estão não. chegando no meio, assim, né? chegando E até quem já vive, tá que toda, isso não toda, existe, né? achando que vai chegar e falar assim, não, se relacionar com mulher deve ser muito melhor. Ou então hétero mesmo, amiga, deve ser muito melhor. Porque te entende. Te porque entende, é não mais sabe de sensível, nada, porque, inocente. nossa, e aí, Então vocês falam sobre isso também. Vocês usam Sim. muito live, então. A gente Bastante. usa, a gente deu uma parada, porque eu disse pra você, eu tinha ficado doente, mas agora retomando, sexta-feira já vamos fazer outra. mas muito também nos stories. Stories Tá. são Stories, todo as dia. reflexões e depois a gente deixando de destaque. Eu, como nutricionista, falo sobre nutrição, sobre excesso. Tem até receita culinária que a gente passa. Não é? Mas ela não tem aceita tudo. Não, paciente eu não- do IASSUMI, ela não trabalha porque Não é uma forma de captação ela de paciente. separa. Não eu adianta. falo sobre as coisas, né? Faço umas A pessoa não pode te procurar, desmistificações. não. Não, ela Você não não aceita. aceita. É igual minha Tá. filha psicóloga, eu também, falo dela, falo que ela é psicóloga, mas assim, ela não aceita atender, a gente não indica, entendeu? Não ia Pra mim é assumir. mais fácil. É porque a gente não quer desvirtuar o Iasumi. O Iasumi é Tem uma um propósito. bandeira. É um mecanismo, Ele tem não um é uma- propósito. Uma ferramenta de trabalho. Entendi. Até pra mim é tranquilo fazer isso, né? Não corre risco de vir alguém e eu não saber, porque eu trabalho pra empresa, direto. Então eu não tenho paciente particular meu. Alguns, assim, de vez em Amigos, quando, assim. amigos, Sim. que até pedem, mas eu trabalho pra empresa, então assim, não corre o risco deles tentarem achar por outro canal. Mas eu não divulgo de forma nenhuma. Se eu optar por não trabalhar no ramo empresarial, eu não. O Iasumi, esse Não é pra propósito isso. dele, não, a gente não visa ganhar dinheiro, nunca visou, a gente não tira um centavo dos seguidores, porque nosso propósito não é esse. O Iasumi, ele é uma entidade já. Tá. Ele não é Laís nem Thaís, ele é o Iasumi. Se um dia nós duas não pudermos mais continuar, ou separarmos, ou não quisermos, não sei o que a vida vai, né, aprontar, não sei o que vai acontecer lá na frente. O Iasumi não pode fechar, ele vai continuar, alguém vai Exatamente. tocar. Ele É, uma porque pessoa. porque jurídica. ali, assim, É. ali a gente está ali para isso, para apoio. A gente viu, a gente não tinha noção da quantidade de pessoas
que sofrem como a gente sofria, entendeu? Que sofrem o que a gente sofria e sofrem por outros motivos. Por exemplo, o fato da gente ter essa diferença grande de idade. Quando a gente lança os vídeos dos casais com diferença de idade, é um sucesso. É o vídeo, um dos mais. É o Beijo em Pé, né? O Beijo em Pé é o primeiro. É o primeiro. E É. o segundo é esse dos casais com muita diferença de idade. Porque muita gente que é casada, duas mulheres que vivem com essa diferença de idade, são casadas há anos, elas têm vergonha, elas vivem escondidas. Elas não se assumem na cidade, elas não se assumem nos locais de trabalho, nem em família, Sim, muitas vezes. sim. Por causa da diferença muito grande. Elas têm preconceito. Ou por E mais... tem esse incentivo, né? É. Essa... Ou É. por mais que elas sejam até assumidas, né? A gente tem casal É. que ainda tem uma pontinha De ser- vergonha. geralmente a mais velha tem um probleminha assim, porque quando eu tiver tal idade. Ah, elas têm muito essa questão da é, idade. Quando eu porque tiver 80 vai anos. vai se apaixonar, daqui a pouco ela vai se apaixonar por outra. Porque que ela vive umas inseguranças, né? Tá. Ou então até casos mais complicados de uma acabar tendo um relacionamento mais abusivo por conta desse benefício que não acontece, né? De como é que é? Fala. A impressão, né, de que uma tem que controlar a vida da Sim, outra. sim, É. sim. E elas vão tentando resolver isso, né? Quando elas nos olham, até quem reproduz essa ideia, né? Uhum. De quem comanda e de quem obedece, elas olham e falam assim, não precisa ser dessa forma. Quando vê a gente. Assim, muitas Não vezes funciona falam dessa assim: forma. como vai ser quando você tiver 80 anos? Tem uns haters que fazem isso, mas tem seguidoras também boas Uhum. que falam sem maldade, porque querem. Como é isso? Até porque também tá namorando. Aí diz: pô, mas quando você tiver 80, você mas quando eu tiver 80, eu não sei, eu não tenho 80. Eu tenho 62, vou Sim. fazer 63. E Eu se não você sei casa com como- alguém da sua idade, com a certeza É. que você tem, que você vai estar com aquela pessoa quando você tiver 80, né? Então, o I Assumir tem esse lugar da representatividade grande. Sim, Tem. muito grande, é E tem um ampla. hater no I Assumir. Muito! E tem hater aqui também. Aqui é? tem hater também. A gente não tem medo de Tem vocês. chuva de ódio, tem o prosa choque de Eita. realidade. E, bora lá pros haters. Chuva de hater. Vou pedir para vocês olharem para a câmera de vocês, lente da verdade, lindas, maravilhosas. Eu vou falar umas frases e frases de hater e vocês, num movimento de desabafar, de poder falar e de educar também pessoas que escutam isso aqui e de repente se calam, como é que se posiciona? Vamos ver? Vamos ver? Preparadas? 1, 2, 3 e já. Vamos lá. O hater disse: a mais nova está com a mais velha por interesse. Ah, isso é comum, né? A A gente gente já escuta tocou o tempo todo isso. Porque é claro que é por interesse, né? Afinal de contas, um relacionamento começa por interesse. Porque eu sou Só a que velha não da é um lancha. interesse. Eu sou a velha da lancha? O interesse Eu sou a velha da lancha, né? Aí o vídeo o vídeo mais bomba mais nosso bombado é é a esse. lancha. Eu falei a lancha. Eu falei assim, por que eu falei assim, eu sou a velha da lancha, ela disse, estão dizendo que eu sou a velha da lancha. Ela disse assim, você é. Eu falei, eu não, nem tenho lancha. Aí ela tem Olha sim a a lancha. lancha. Então, assim, é por causa do interesse, né? É. Surge a partir do interesse. Mas não de interesse financeiro, né? Que é isso que quer dizer. E o porquê, né? O que coloca minha mulher, por ser mais velha, numa posição de... O único atributo dela é contribuir financeiramente para alguém. Se eu não tivesse dinheiro, eu só sou o dinheiro, eu não sou mais nada. Eu não sou uma pessoa legal, bacana, interessante. Gostosa, cheirosa. Tá bom, é com você. Né? Sim. Por que a gente desconsidera depois Todo de o uma certa... resto é. Depois de uma certa idade, por que a gente coloca a mulher como se ela não tivesse esse papel? Mulher, né? Isso aí vem, infelizmente, de uma construção histórica. A gente só tem 2 lugares na sociedade. Ou a gente é procriadora ou cuidadora. Ou a gente serve a procriar, no caso eu, que ainda daqui a pouco eu tô saindo também desse papel, eu ainda sirvo para procriar. Então, eu sou a mais nova, a vulnerável, a que precisa ser conduzida, a que não tem opinião, a burrinha, a Sim. que não é profissionalmente estabilizada, né? Isso tudo. Ou então, a que foi feita para cuidar, que é a avó, que seria o caso da Laís, né? Que é
avó, cuidadora, vai lavar a louça, vai cuidar de neto, vai fazer crochê. Enrolar meia na gaveta. É isso que eles esperam da É gente, isso. depois Então, assim, de uma só idade. tem cuidar do marido, só tem esses 2 lugares na sociedade, mas nenhum. São as únicas utilidades que a mulher tem. Você acha que isso é um respingo de uma sociedade machista que Com vê o certeza, homem, exatamente, com vem certeza. do Respinga aí. patriarcado. Respinga. o homem mais velho Reproduzindo, sustentando, né? Todo esse casamento, esse relacionamento, essa vida hétero, né? Isso é uma Sim. reprodução. Ideia E traz pra gente essa ideia, né? de desqualificar, né? Por que que é... E também, essa pessoa não vai chegar também, ela gostaria de chegar numa certa idade e se olhar e se identificar como alguém inútil. Mas é interessante a gente usar essa certa idade, porque eu gostei de falar isso uma vez lá no Yasumi. O que é a certa idade? Qual é a certa idade? Um dia eu dormi e acordei com 30. Um dia eu dormi e acordei com 40. Um dia eu dormi e acordei com 50. E eu agora estou dormindo, já vou acordar com 63. Qual é a certa idade que eu tenho que, por exemplo, parar de usar meu short? Porque eu já estou aqui de short. Mas você Sim. também não acha que, por exemplo, nessa colocação que eu usei agora, Não, a não, certa não foi idade... por mal, Não, eu não, sei, eu só sei, eu tô também falando para que abrir espaço para questionamento. A certa idade também pode ser relativo a que é uma certa idade porque depende, pode ser uma Para que eu mim, me outra para sinto outra. inadequada É. e para outra você, eu posso chegar aos 40 e falar E que é se sentir- inadequado. Porque tem pessoas que você você vê que é se sentem. Porque a muitas. sociedade diz que ela tá. E ela incorporou aquilo, ela aceitou aquilo. Ela recebeu aquilo como verdade. É. Então, isso também é uma coisa que a gente fica batendo lá no Yasumi. Sim. Sabe? Qual é o momento que você deixa de ser aquela mesma pessoa? Qual o dia que eu vou dormir, acordar e vou olhar e falar assim, eu não tenho Vou ter mais que jogar idade todos os meus para shorts jogar fora. meus shorts que eu uso desde que eu Não sou pode mais. adolescente. Quando é que passa a não poder? Qual é o momento que vão dizer que horrível, isso não combina com a sua idade, essa certa idade? Qual é essa idade? Qual é esse momento? E eu vou saber, eu vou dormir, vou acordar e falar, hoje é o dia que é o certo momento, que eu não posso mais ser a mesma pessoa que eu sou. Sim. Eu só estou fazendo aniversário, eu só estou fazendo outro aniversário, Sim. ficando um mais certo momento metafórico, né? Que não chega, né? entendeu? Então, assim, a gente... Quando você se apropria de você e da sua vivência, né? Mais do que da sua idade. da sua eu não vivência. estou preocupada com isso, com que esse hater está falando. Eu não estou preocupada com ele, com relação a gente. Eu estou preocupada com ele em relação a ele mesmo, né? Esse hater aqui não afeta muito. Nada. Não, nada, zero. Ele só afeta a preocupação de quando ele reproduz isso pro meio dele. Que é isso que eu eu tô me falando, preocupo com ele. das né? outras pessoas. Com o meio dele, né? Né? A Porque a mulher gente dele, não a mãe afeta dele, as mulheres Como ele enxerga as mulheres que estão Ou isso pode ser uma mulher, né? Como ela está vivendo e como ela... Uhum. Como ela se enxerga. Sim. Porque tem muita Qual mulher. o desvalor que ela está se dando como mulher no mundo, Sim. né? Tem muita mulher que Gostei. vem nos ofender. Gostei. Vamos lá. O hater disse: não é natural essa diferença de idade. Uma poderia ser mãe da outra. Que sorte que não é, né? Que sorte. Que bom, porque eu não sou adepta É. a incestuosos, não. Acontece muito isso, né? As pessoas devem ter algum fetiche em relação a essa coisa de incesto. Deve ter. Porque falam muito. Parece mãe e filha. Aí eu pergunto, por que seu fetiche? Assim, você tem vontade? Porque eu acho, porque assim, vem logo na hora. Como é que pode ver 2 mulheres beijando? Você beija sua mãe assim? A gente pergunta. Pergunta? Claro, mas faz Você sentido. beija a avó, podia ser sua avó. Você beija sua avó. Você tem, Pensei que fosse mãe e filha. você tem. Tá. Mas já no beijo. Quando vocês estão se beijando... No beijando. vídeo do beijo, veio e falou assim: pensei que fosse mãe e filha. Impossível. Então, assim, você tem algum fetiche em relação Tem a isso. alguma coisa errada acontecendo em alguma você, coisa na sua né? vida. Porque você já viu mãe e filha beijar assim? Você beija assim sua mãe? Você beija assim seu filho? Então, assim, essas pessoas, elas se perdem, na verdade, sabe? Assim, um olhar que eu tenho para essas pessoas é assim, a dificuldade que elas têm, tanto a primeira quanto essa, é a dificuldade de enxergar beleza e pureza e verdade, felicidade e amor, coisas que ela não está conseguindo reproduzir na vida dela, como que ela não está encontrando nela. Então, quando ela olha, aquilo dói nela, assim, ela diz, isso não existe. Ela prefere negar a existência de algo verdadeiro, porque ela não tem, ela não tem, ela não vê, não é comum, realmente não é natural. Realmente não é natural. Para ela, na vida dela, não é, ela não vê. Para a gente, é natural e comum. Então, Sim. eu acho que é muito... no final, a gente fala hoje,
tá muito comum falar isso, mas é verdade, tá tudo no outro, né? Tá tudo Sim, nele sim. mesmo, não tá... E a ideia é que se naturalize mais, né? Quanto E mais- o Ia Assumir tá aí pra isso também, né? Porque natural Como não é gente- comum. É normal, é natural, só não é comum. Sim. E por não ser comum, as pessoas não estão acostumadas a ver. E quando elas veem, elas não acreditam. Isso. Esse tipo de comentário, ele vem muito da ideia que a gente tem de gerações diferentes, né? Porque minha mulher é de uma geração diferente da minha, e ela, quer dizer, então a gente vive em 2 mundos diferentes, são 2 mundos, a geração dela, né, e a minha. A gente não vive uma mesma coisa. É uma ideia É uma totalmente ideia de que- errônea. Que mundo é esse que ela tá e que mundo sou eu? Porque a gente vive a mesma coisa, No a mesmo mesma mundo, nós somos tecnologia, a mesma contemporâneas. Mesmo Nós ano. somos o contemporâneas. mesmo ano, tudo. O que ela paga, eu também tenho que pagar, os impostos são os mesmos, né? A evolução As é a mesma, a músicas, política, a música, tudo. Então, que diferença de geração é essa? O que você está se referindo, né? Porque eu vivo no mesmo tempo que ela. Eu os estou nesse papos são tempo. os Eu mesmos. poderia não estar. Tem gente que não quer estar Tá, nesse tem tempo. gente que tá fora, não já? Decide Sim, que tá mas aí fora. o problema é dela. né? Escolheu estar fora, mas eu não. Eu sou contemporânea a você, a ela. Eu me Sim. Todo relaciono. mundo aqui vive no mesmo tempo. Os nossos assuntos, eles não podem ser tão diferentes, né? Porque Agora, Sim. uma coisa legal que eu me dei conta, né? Porque quem não é do nosso meio perde esse encanto que a gente tem, perde uma coisa que a gente tem que os héteros não têm. E eu acho que eles perdem com isso. Nós nos relacionamos com gente de todas as idades. Nós temos É amigos, até namorados, é democrático demais. Meu amiguinho de 18 anos 18. que demorou muito a fazer 25, a gente brinca com ele, Vinícius, e eu quando conheci ele tinha 18 e eu tinha 50 e tal, e ele é meu amigo. Eu conheci ele numa festa de uma amiga e tal, e ele também taurino, igual a gente, um monte de taurino. E aí o que aconteceu? A mãe dele veio a ser nossa amiga, e o marido dela... o marido dela também teve tuberculose, e aí também ajudou Thaís, porque foi um pouquinho antes de Thaís. Então, assim, e a mãe dele, como é uma mãe que não tem preconceito, a mãe dele tinha 38 anos, eu 50 e pouco, amiga do filho de 18. Tá. Entende? E é uma amiguinha de 18 e tem amigas mais velhas, né? Aí eu tenho Você- amiga Então, eu tenho uma amiga lésbica de 70 e tal, 80. 80 Eu tenho de anos. 80 anos. Amiga que namora uma de 40 e o povo surta, entendeu? Tá. É. Tá, eu tô achando muito legal Muda essa movimento, representatividade do quanto que o Ia Assumir se espalha, né? Na vida de vocês, né? É, Muito. muito. Vamos lá. Ai, tem mais jeito. Ah, É. tem. A gente gosta. O Eita. hater não disse, o hater perguntou. Quem é o homem da relação? Ai, gente, Isso é que ótimo, cafona, né? né? Que hater cafona. Mas tá aí. É. Tá aí o tempo inteiro, tá? A cada esquina. Você sou eu, não sei, ambas. Como é que se isso, responde Então, isso aí? isso é aquela coisa de querer achar que tem que se reproduzir o tempo todo o casamento, o relacionamento O hétero. mundo gira em torno... Deles. Mais uma questão do patriarcado. Deles. Tem que ter um O mundo homem. gira em Tem que ter um torno homem. de é. um homem, né? É Claro. impossível nós estarmos numa relação bem, sexualmente resolvidas, felizes, se não existir uma figura masculina. Não desmerecendo o homem, tá? Mas isso também, Mas inclusive, tirando desse pesa lugar muito, de- colocando tirando De esse lugar. poder- Inclusive, o patriarcado também prejudica muito o homem, né? E só eles não se deram conta disso ainda, o homem hétero, Sim. cis. Eles ainda não se deram conta disso. Mas é essa reprodução. Tem que ter uma figura masculina para que se tenha o ato ali completo, né? Você tenha É. validade, né? Validade, porque Fica senão não é nem tentando sexo. achar. Isso toda hora eles falam. Ah, Falam é, bastante. vamos Aí falar. Não sei. botam figurinha, aí eles botam figurinha lá nos comentários de pepino. Aí eu E no digo assim, direct? você tá ficcionado, você tá ligado no pepino. Tá. A gente dá uma Manda um brinca- Ai, direct. gente, manda manda. um direct, nude. manda um nudes, Nudes. assim, nudes. Todos Manda. os Nudes. formatos que você possa imaginar. Formato, cor, tudo. Homem. Ó, Homem, manda. não uns negócios todo desse homem, mas tamanho. Aí a sempre gente... um homem. Sim. Nem todo homem, mas sempre um homem, né? Tá. E hétero, né? Eita. Porque aí eles vêm... Aí se oferecem para entrar na relação. Aí diz que umas figuras assim, aí diz assim, como se faltasse eles. Assim, olha, podemos fazer um trisal. Eu aí no meio de vocês duas, né? Não sei o quê. Um até muito educado, né?
Demorou, muito demorou educado. a se mostrar. Conversava, mas Não, no início não mais ou conversava. menos. Depois O do começou a vinho, querer tomar lembra? vinho com a gente. Não, porque ele mora Você lá já é perto de esperta, Búzios. já sabe que vinho é esse. Muito educado e tava, não sei o quê. Não, vocês podem, vocês Queria muito chamar vocês conhecer pra virem. Vocês queriam vocês. conversar pra gente conversar. Eu pago um vinho. Eu pago um vinho. Feriu duas coisas, né? Ele É. paga. Ele paga, quer É o dizer, poder eu preciso ali, que alguém já. pague um vinho ou qualquer coisa pra mim, né? Então, aí, sim, a gente escuta esse tipo de comentário. Esses haterzinhos aí tão fracos. Eu esperava. Mas são comuns. Esses são são. comuns. É por isso Sempre eu tem. acho, por isso que eu tô achando, é porque eles são esses. Porque mas, esse aí é toda mas, hora. mas o hater é repetitivo. É. a mesma Eles são coisa. fracos, né? Produz a mesma, É a mesma mesma fala. Ele coisa. escuta de alguém falando, É. vou falar isso que eu ouvi lá atrás. Daniel, eles são fracos. Ó, vamos lá, então. Tem mais? Tem mais. O último. Comum também. O hater disse, eu não tenho problema com lésbicas, desde que não faça na minha frente. Ah, que Que fofo. bom, porque eu detesto Ele mulher, vai sair. no meio da minha relação. Que bom, né? Não, ele pode sair, né? Ele pode ir para onde ele quiser, né? Não tem problema. Ele pode ir embora, ele pode fazer o que ele quiser. Ele não precisa ficar. Mas nós vamos estar em todos os lugares. Sim. E aí, voltando àquela história de Búzios que eu te falei que não era para a gente estar ali, e eu falei assim, a gente tem que ficar, a gente tinha que ter uma maneira de não sair, porque a gente não pode sucumbir, a gente não pode aceitar que eles digam, não, vocês não podem. Até que eu mudei a minha cabeça, quando nós voltamos de Itacaré, eu comecei, quando a gente criou e assumi, e eu comecei a entender tudo, quem não quer estar lá somos nós, é diferente. Nós desistimos de lá. Porque o condomínio todo é homofóbico. 26 pessoas assinaram uma declaração para ele de idoneidade. Não falaram sobre aquele momento porque não viram. Mas quando elas assinam uma declaração dizendo que ele é um pai de família, que ele é um homem de bem... 26. Que ele é um homem de bem, que ele é um homem casado, que ele é um homem de bem, pai de família, não sei o que ele é um cidadão de bem... No processo que ele praticou homofobia, elas estão dizendo assim, a gente concorda com você, você é o nosso herói, você é o nosso herói. Então, esse condomínio é um condomínio homofóbico, aquelas pessoas, quem não quer estar com elas somos nós. Quem inverte, né? Entendeu? Claro, vocês pegam pra vocês. Então, resolvemos sair mesmo, aí saímos, a Saíram? gente fez a mudança toda, a gente teve que alugar primeiro um apartamento rápido, porque a gente tinha que voltar de Itacaré. Nossa vida foi bem atribulada por causa disso. Aí alugamos um apartamentinho pequeno, de qualquer jeito, em Niterói, depois aí alugamos agora um que a gente está bem, é o que a gente quer, confortável, mas a gente teve perdas financeiras, porque aí teve que fazer um contrato que não durou muito, e toda essa mudança, que a gente ia lá aos poucos tirar as coisas, e sempre com... sabe, assim, com medo. Claro. E aí, graças a Deus, assim, graças à justiça, hoje eu tenho uma outra liminar. Eu já estou com uma outra liminar. Ele pode circular pelos lugares comuns, mas ele não pode chegar perto. Então, assim, porque quando nós perdemos a liminar, em outubro do ano passado, a gente estava sem liminar e teve um feriado. E nós fomos. Ele ficava em frente, na churrasqueira de frente, numa festa, ele ficava olhando, apontando para mim e para minhas filhas, assim, para a gente fazer um churrasco para ela. Assim, de uma maneira afrontosa, dizendo, sabe o quê? Não tem liminar, entendeu? Eu posso tudo, as babacas ali, as sapatonas e tal. E aí, nós filmamos e conseguimos eliminar. Tá. Reativar a liminar antiga. Perfeito. Que a gente estava sofrendo lá. Mas a gente lá agora é só um lugar de passeio. Tá. Raramente a gente vai. Quando vai, só vai com amigo. A gente já não mora mais lá. De ir, não. Perdeu, né? Perdeu. Mas a segurança que a casa precisa proporcionar pra gente. Afinal de contas, quando a gente chega em casa, o que a gente espera é conforto e segurança, né? E aí não Falando sobre esse hater aí... Amor, deixa eu só falar um negócio desse. Só porque depois a gente não vai voltar para esse homofóbico, que é uma coisa engraçada que eu acho que você vai gostar. Que é como ele se intitula e é o que eles acham. Porque ele não é ele, tá? Ele representa todos os homofóbicos, claro. tá? E o homem cis hétero branco, né? Casado, com filho, né? Família tradicional. Família tradicional. Aí é que vem ele, na petição, ele começa no primeiro parágrafo, ele se diz assim, que ele é, o declarante, que ele é descendente, que ele descende de uma das famílias mais tradicionais de Itaperuna. Isso para ele é título. Isso para ele faz ele melhor do que a gente.
Claro. Aí depois o segundo parágrafo ele diz assim, que ele, por muito trabalho, por não sei o quê, que ele ficou rico, não fala rico, mas que conseguiu, então, por mérito, aí bota, por méritos próprios, conseguiu fazer o condomínio, construir, porque foi o pai dele e tal lá, construiu o condomínio e ele comprou a casa dele, já ao passo que minha casa é de herança. Tudo que ele coloca, que é a diferença de situação financeira, né? A diferença, a hipossuficiência de algum que faz com que ele seja subalternizado em relação ao outro que tem condição maior. Que é a questão dele ser de uma família tradicional, que ele ser descendente de uma família tradicional de uma cidade do interior, e ele acha que isso é título para ele ser melhor do que eu. Marido dedicado, pai tem. honroso. Aí o terceiro é esse, pai honroso, marido dedicado, casado há mais de 10 anos com fulano e com 2 filhas, não sei o quê. Então, assim, tudo. Ele se diz cidadão de bem, ainda usa isso. Então, essa petição é a cara deles. Essa petição é para A gente imagina até em quem ele votou, né? Não. Imagina, ele é cara. Ele tem até foto no carro dele. Tem, Agora né? não, mas ele andou. Carminha, entendi. Então você imagina que ele representa todos esses e eu imagino um juiz que seja um juiz não preconceituoso, uma pessoa, um ser humano normal, porque o normal é não ser preconceituoso. Ser preconceituoso é ser criminoso. Sim. Ser preconceituoso é que não é normal. E aí imagina a cara de um juiz, um promotor, lendo isso. Deve até falar assim, cara, deve até rir, né? Falou assim, pô, mas olha os títulos que ele apresenta, cafona, como sendo melhor do que elas, do que eles, né? Sim. Que conselho que vocês dariam para alguém que esteja passando pelo que vocês já passaram, tanto com relação à idade como com relação à homofobia, à saída, à exposição, sei lá. Então, qual o principal aí conselho que você daria? Eu acho, assim, não tem um conselho, né? É um conjunto, né? De fatores. Porque, assim, é muito difícil a gente compreender. Por exemplo, vamos começar falando sobre se assumir, porque tudo começa por aí. Não adianta, se você não vencer seu próprio preconceito, você não vai enfrentar nada nem ninguém. E aí, então não adianta, começa tudo por essa preliminar, sabe? Você viver seu amor, mesmo se escondendo, tudo bem, pelo menos você está conseguindo, né, ter algum prazer na vida e estar, pelo menos com família, com amigos, com quem você consegue na sua bolha. Mas, sabe, quando você resolve que você é normal, que isso não é errado, quando você passa a ter orgulho do que você é, quando você entende que ninguém é melhor do que você só pelo fato de você ter uma orientação afetiva diferente, porque eu fico muito preocupada de falar orientação sexual, porque as pessoas olham para a gente sempre, para nós todos LGBT, olham já vendo a gente na cama, transando, como se a gente vivesse transando, de 4 o dia inteiro, todo mundo, sabe? Não consegue ver o afeto. E o afeto antecede a tudo isso. Então, assumir, olha o I. Agora eu mesmo peguei. Então, assim, eu penso, a gente sempre conversa sobre isso, a pessoa tem que primeiro ter a consciência do próprio preconceito, do autopreconceito. Essa consciência que é difícil, elas não conseguem enxergar. Para poder mudar, né? É autoanálise, né? Porque muitos casais, muitas mulheres que são casadas com mulheres vêm falar que a gente se expõe, que é errado, que é feio, que é por isso, que não sei o quê, porque elas não se assumem para fora, só entre elas, né, amor? E aí... Não, eu ia falar uma coisa disso, que eu até ia falar antes, mas pegando o que você falou disso, porque também dá o link ali desse hater, né? Só falando rápido. Da exposição e não fazer na frente, né? E aí, da desnecessariedade, na verdade, é necessário. É necessário. A nossa exposição, ela é necessária para que a gente não tenha hater e a pessoa que nunca viu, nunca acessou, tem o risco de sofrer uma agressão. Isso. Então, essa pessoa que nunca viu, que fala na minha frente não, a partir do momento que ela vê a Thaís e a Laís se beijando, perdeu a graça uma outra pessoa. Não vai ter o mesmo impacto. Então, quando a gente se coloca na linha do tiro do hater, é para que outras pessoas, para que essas que falam que é desnecessário, possam ficar livres. Possam fazer, talvez minimizando, é uma esperança que a gente tem, de minimizar esse
esse baque, e dela levar uma porrada, dela levar um tiro, Sim. sabe? Uma ofensa, perdeu a graça, porque, caraca, eu tenho uma página ali que eu vou ficar, porque esse hater vai chegar todo dia 12 e tem certeza que ele tá lá, acessando o beijo. Uhum. Ele não vai, passou batido, criticou e bloqueou a página. Ele gostou. Pra ele, é só mais uma pessoa, quando ele Sim. olhar, né? E aí se linka É nisso isso que a gente tudo. quer. A gente quer tornar comum Esse é o relacionamento. objetivo. Eu acho desnecessário beijar, tá bom, mas a consequência você vai boa pra sua vida, a gente, Vai né? ter esse É, caminho aberto, né? A gente faz isso. Aí é engraçado quando fala assim: vocês não acham que você se expõe muito, mas a gente A gente já tá exposta a gente na tá aqui vida. para se expor. Só vivendo. Senão a gente não teria Vocês o estão ia só assumir. existindo, só Só vivendo. Como todo mundo, né? É todo hétero que passa Sim. na sessão da tarde. Acho que não valoriza essa é, existência sem barreiras, né? E mostrando o nosso relacionamento, que a gente vive o e assumir, ele já faz parte mesmo dentro de casa. O café da manhã eu tomo falando. Então, assim, as pessoas dizem, é como se eu tivesse, como aqui o teu podcast, é como se elas estivessem sentadas aqui com a gente, né? E lá no meu café, no nosso café da manhã, assim, como se a gente estivesse na cozinha, eu na cozinha delas e elas na nossa. Sim. na rua, Essa na intimidade, faculdade, essa andando na rua. proximidade. A gente não usa nada, não tem Não aparelho, tem não tem nada, a nada. gente É na não tem mão, nada. pega o celular e É grava. nosso celular. E aí dentro de Maravilhoso. casa, a gente com as cachorras. O que acontece é que as pessoas olham para nós duas e veem assim, pô, mas não tem nada para acontecer. Cadê o grande boom? Cadê o... Peraí, não, mas eu tô vendo uma página lésbica. Tá achando que Cadê? nude? É. Cadê o nudes? Cadê o... Daqui a pouco vai entrar a chamadinha pro OnlyFans com o link vai ter, delas. daqui a pouco vai ter uma cobrança de não sei o que, daqui a pouco e não tem nada, é uma família. Aí vem Cecilinha, minha neta, que a gente beija na frente de Cecilinha. Cecilinha tá com 3, vai fazer 4 anos e a gente beija na frente dela, sabe? Não beija por causa não beija, dela. Não porque ela está ali, mas se tiver que beijar, a gente vai porque- beijar porque com não ela vai ter ou não. Não vai ter ambiente na frente da Cecília pra dar o beijo em pé, não tem clima. Não tem nada a ver, não é o né? beijo em pé. Mas você falando assim, Lógica tchau, pra amor. isso, Se agora. Cecília tá indo comigo embora, dá beijo na Tatá. Vai lá que a gente vai embora. Aí eu vou dar um beijo e me despeço. Eu não fico porque estou na frente de Cecília. Tá. Não existe mais nada disso pra gente. A gente vive com toda naturalidade. Sim. E não é como casal hétero, não. Porque, inclusive, essa é a nossa luta. Lá fora, a gente vive como casal lésbico. A gente faz questão de dizer isso. A gente não quer reproduzir nenhum casamento hétero. A gente vive como casal nosso, como nós duas. Porque o ideal seria que não precisasse de rótulo. Sim. Mas eles colocam rótulo na gente quando eles querem vir com preconceito. E o que a gente faz com o rótulo que eles colocam? A gente pega para dizer assim, então eu quero meus direitos. E aí o que eles dizem é mimimi. E aí Sim. fica nessa coisa. Só que realmente não precisaria de rótulo. Não precisaria, porque eu sou Laisiele, você é Daniel, ela é Thaís, e todos nós somos quem somos, o que somos. Seres humanos, né? Sim. Somos todos iguais. Mas por que a gente precisa do rótulo que eles deram? Porque eles vêm com os títulos Sim. e dão pra gente rótulos. Então a gente pega esses rótulos e transforma os rótulos que eles deram em títulos. E aí a gente vai pra luta, que tô até arrepiada e emocionada. Sensacional. Sensacional. Eu acho que vocês estão cumprindo o propósito, a intenção do Ir Assumir, né? Eu estou achando muito bonito isso, né? A partir de uma vivência ruim, vocês ressignificarem alguma coisa boa para vocês e pro mundo, para quem vem aí. Adorei a história de vocês. Ai, Foi que incrível. bom. Vocês gostaram? Olha, a gente amou. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito a obrigado, você de verdade. A gente se pelo sentiu em convite, casa, né? Pela conversa, Eba. pelo espaço, pela visibilidade. Foi incrível. Muito obrigado. Obrigada pela sua sensibilidade. Muito obrigado a vocês que vieram com a gente até aqui. Volto com o assunto do YouTube. Tem que se inscrever, compartilhar, ativar o sininho. Valeu demais. Até o próximo. Por isso me provoque. Aqui é prosa choque. Me provoque. Aqui é prosa choque. Me provoque. Aqui é prosa choque.